presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se reúne hoje com líderes para discutir a votação de emergência para o projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023 e outros acusados de golpe de Estado. Ainda não foi divulgado o relator ou texto da matéria. A anistia voltou a ganhar força com o julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista. A oposição argumenta que o julgamento no Supremo Tribunal Federal seria uma perseguição política. O PL, partido do ex-presidente, defende uma anistia ampla para todos os condenados pelo movimento golpista. Em teoria, essa farsa que aparece se autopercebe como um processo contra o golpe de Estado. Para conversar desse assunto, damos as boas-vindas e agradecemos a presença aqui no Faroeste Brasileira, o pastor Silas Malafaia. Pastor Silas, seja muito bem-vindo. Gostamos da sua camiseta, temos uma aqui também, que o Bernardi tem. E é um prazer, um privilégio contar com o senhor aqui no nosso programa. Muito boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. É uma alegria estar com vocês aqui. Tenho certeza que é da máxima importância para esclarecer aquilo que a grande imprensa esconde. Recebemos um vídeo seu em que o senhor explica muito claramente o artigo 5º da Constituição, no inciso 42, 43 e 44. A gente já comentou sobre isso no Faroeste Brasileira, mas seria muito interessante que o senhor explicasse por que, em caso de ser aprovada a anistia, o STF não tem como invalidar ou decretar inconstitucional essa lei. Por favor. Nós precisamos primeiro entender. Eu gosto sempre de falar que o professor de Alexandre de Moraes, Manuel Gonçalves Filho, último catedrático da USP, o maior constitucionalista vivo no Brasil, ele diz que nós não estamos vivendo uma democracia, mas uma juristocracia. Isso é, em síntese, governo do STF, comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes. Então eles podem tudo. Eles podem rasgar a Constituição, como tem feito. Eles podem condenar pessoas por golpe de Estado, quando não houve golpe. Eles podem julgar, na hierarquia das leis, o crime de corrupção é muito menor do que o crime de golpe de Estado. Crime de corrupção julgado no plenário. Golpe de Estado na turma. É só assim só uma coisinha para mostrar a perseguição política dessa farsa de pseudo-golpe. O artigo 40 diz que Voltou. É competência exclusiva, ok? Voltou. Tínhamos perdido a sua conexão, pastor, mas já voltou. Pode continuar, por favor. O artigo 48, inciso 8 da Constituição, diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional a concessão da anistia. Não tem que pedir licença ao STF, nem ao poder. Está cortando a conexão do pastor Silas. Vamos tentar traduzir aí. O pastor comentava, André, outra vez, nós falamos sobre o artigo 5º. Sim. O inciso 42 fala de racismo. O inciso 43 identifica quais são os crimes que não podem ser anistiados ou receber a graça presidencial. Isso. E o 44 identifica que são crimes hediondos, crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis, golpe de Estado e atentado contra o democrático direito. Voltou o pastor Silas. Aí, pronto. Então, o artigo 5º, que fala das garantias individuais que nós temos, certo? Ele vai 3 artigos ou 3 incisos separados. Você pergunta a qualquer advogado, a qualquer jurista, não é um inciso, para que não tenha dúvida. Então, nós temos o inciso 42 que trata do crime de racismo. Então, o inciso 42 diz que o crime de racismo está aqui escrito aqui, ele é inafiançável, tá certo? Crime de racismo. Inafiançável e imprescritível, isso é, não prescreve nunca. A qualquer hora, quantos anos se passarem, pode haver o julgamento. O 44 tem similitude com esse.
o 44 vai dizer que constitui crime inafiançável, de novo, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Bem, só que nesse detalhe aqui, que grupo armado? Batom virou arma? Pau, pedra, virou arma, grupo armado? Mas vamos lá. Então nós temos o inciso 42 e o inciso 44, que está falando de penalidades pesadas para dois tipos de crime. O inciso 43 diz: quem não pode receber graça ou anistia? Vamos lá? Prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, os definidos como crimes hediondos, a lei 8072/90, né? Latrocínio, que é roubo seguido de morte, estupro, extorsão mediante sequestro, genocídio, feminicídio. Nesse inciso 43, de tantos crimes que a Constituição denuncia, nesse inciso está dizendo que esses crimes especificados aqui não se pode dar anistia. Não está incluído aqui o crime de racismo, nem o crime contra o Estado democrático. Não está incluído. Então, minha gente, isso é tão claro. Não precisa ser jurista, não precisa ser especialista. Os incisos são separados. O 43 trata para quem não pode ganhar graça e anistia. Como é que o Supremo Tribunal vai dizer que é inconstitucional? Que tipo de argumento? Inconstitucional é se eles disserem que é inconstitucional. E a Constituição, no artigo 102, diz que a função principal do Supremo Tribunal Federal é fazer zelar, é cumprir com a Constituição. Então, como um Supremo Tribunal Federal vai violar a Constituição? Se bem, se os deputados quisessem dar, por exemplo, anistia para sequestrador, para torturador, aí sim o Supremo Tribunal Federal pode dizer é inconstitucional. Para crimes hediondos, é inconstitucional. Mas se os deputados e senadores quiserem dar anistia, por mais que eu rejeite, por mais que você seja contra para racismo, pode dar. Contra quem atenta ao Estado democrático, pode dar. Então, essa é uma questão que não tem nem onde discutir. A anistia ampla, geral e restrita. E outro dado, muito interessante. Débora do Batom, como exemplo, se tornou réu nos 5 quesitos que Bolsonaro se tornou réu. Significa, então, que se não derem anistia para Bolsonaro, não pode dar para Débora do Batom. Não pode dar para aquelas senhoras de 67, 70, 71 anos que também estão nos mesmos crimes que a primeira turma tornou réu. Então isso é um absurdo. Querer dizer que pode dar anistia para um, mas exclui aqui. Exclui aqui Bolsonaro, exclui aqui Braga Neto, exclui aqui o Almirante Garnier. É uma vergonha você ver a esquerda e o PT que votaram no passado para anistia a guerrilheiros assassinos, sequestradores de embaixadores, gente que assaltou banco. Segundo Gabeira, queria estabelecer um Estado proletário, isso é, o comunismo no Brasil. E esses caras que não têm caráter, hoje, lutar contra a anistia para povo, gente do povo, patriotas que, no máximo, estavam numa manifestação que terminou em baderna. E diga-se de passagem, o PT, a esquerda, 2006, 2014, 2017, causaram terror em Brasília. Gente ferida, quebra-quebra. Ninguém foi preso e condenado por dano ao patrimônio, nem dano ao patrimônio tombado. Pastor Silas, o Bernardi está aqui conosco, ele impulsa o projeto de anistia por iniciativa popular. Quer lhe fazer uma pergunta, Bernardi. Vamos lá, Pastor Silas Paz, bom vê-lo aqui conosco. Pastor, nós sabemos que hoje pode ser votado o regime de urgência na Câmara por projeto da anistia, que pode ser um Frankenstein. A gente nem sabe que projeto é esse que vai ser colocado em pauta.
nós estamos apresentando um projeto de lei de iniciativa popular que, segundo a lei, só pode ter um objeto. Portanto, é só a anistia que compreende um período demarcado entre 14 de março de 2019 até agora setembro de 2025 e beneficia todos os perseguidos políticos. O senhor não acredita que, pela Constituição, né, mesmo a gente tendo o STF, mas a Constituição garante que o poder emana do povo. Não está na hora do povo exercer esse poder e se apresentarmos esse projeto com 5 milhões de assinaturas, quiçá 10 milhões. Bolsonaro teve 60 milhões de votos, 59 milhões. Poxa vida, pastor Silas, a força do povo tem que valer frente à ditadura da toga, não? Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa que eu elogio o povo brasileiro em uma coisa que eu vou declarar aqui e a outra eu lamento. O povo brasileiro é um povo pacífico, eu bato palma. Isso é muito importante. Ser pacífico, buscar a paz. Agora, o brasileiro tem um mal, é a passividade. Palavras parecidas, mas que não são iguais. A passividade, isso aí, enquanto não tocarem em mim, no meu bolso, podem fazer o que quiser. Essa é uma cultura desgraçada que está entranhada no povo brasileiro. Se isso aqui é Argentina, já estava pegando fogo. Tá? Por quê? Porque lá eles não aceitam. Mexeu com aquilo que é garantia individual, eles pensam no amanhã. Hoje é eles, amanhã sou eu. E, lamentavelmente, o brasileiro não age assim. Não mexeu no bolso do brasileiro, na barriga deles? Então, lasque-se, arrebentem quem quiser que se arrebentar e está tudo bem. Esse é o nosso problema. Claro que a Constituição diz que o povo é soberano. Todo poder emana do povo. O povo é o supremo poder de uma nação. A questão é termos um Senado que agora, com o que foi aprovado ontem, eu espero que a covardia e a omissão de senadores e deputados acabou. Porque não vai ter chantagem do Supremo Tribunal Federal em cima de senadores e deputados. Acabou a graça. Eu espero que eles ponham a mão na consciência e entendam que estão representando o povo e que a vontade desse povo é soberana. Então nós temos um problema de passividade e um problema de um parlamento que, no fundo, em grande parte, não representa o povo, mas sim seus interesses. André Marcília tem uma pergunta, pastor. Como vai, pastor? Prazer falar contigo. Bom, em cima dessa questão da inconstitucionalidade, né, a gente tem visto boa parte das pessoas que dizem que é inconstitucional a anistia, etc., dizem que, na verdade, a questão não é o que está escrito ou não na Constituição, e sim a gravidade, né? A gravidade seria, então, a régua para tudo isso. Se esquecem, no entanto, que a anistia de 79, que favoreceu exatamente essas mesmas pessoas que hoje dizem que isso é inconstitucional, lá em 79 anistiou sequestradores, assassinos, assaltantes de banco e etc. Né? Quer dizer, então, o que é grave na fala ou em rabiscar com batom uma estátua, aliás, horrível que tem ali no STF, se em 79 crimes absolutamente absurdos foram anistiados? Mas a minha pergunta, pastor, é a seguinte, um pouco em cima do que o Bernardi trouxe. Hoje a gente tem a possibilidade de que seja pautado para correrem com uma urgência de um projeto, de uma anistia que a gente não sabe nem o que é. Como que o senhor imagina que a oposição possa ou deva se comportar para reagir a uma espécie de armadilha que o Mota possa estar preparando? Que é exatamente isso. Sai correndo, pauta a anistia, vota a anistia, de repente aprova a anistia que não é anistia. É uma anistia que tem um embrulho de anistia, mas é um acordão no seu recheio. É apenas um acordão forçado e bancado pelo STF. Bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe, sim, um projeto de anistia que foi corrigido pelos 2 maiores constitucionalistas do país. O professor Manuel Gonçalves Filho, que eu já citei o nome, e me esqueci o nome do outro, é o catedrático da USP que substituiu o Manuel Gonçalves Filho. Me deu aqui um branco no nome dele. Então, as 2 maiores autoridades no país em direito constitucional, eles corrigiram um texto simples que pede anistia geral para todos, ok? Isso aí que já foi falado aqui.
Anistia ampla, total e irrestrita. Tem esse texto, foi corrigido por eles. Esse texto está na mão do deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, está na mão dele, e está na mão de Tarcísio, governador, e de outros. Agora tem um outro dado, ok? Aqui, na minha opinião, certo? Na minha singela opinião, anistia ampla, geral, irrestrita, não há nada que impeça anistiar todas essas pessoas nessa farsa de pseudo-golpe. Isso aqui é um lado. Agora tem um outro lado, o jogo político. Então, na minha pequena opinião, tem que perguntar a Bolsonaro o que ele quer. Já que é um jogo político, então pergunte a ele. A dor de barriga é dele, não é minha. Então, na minha opinião, se tem um jogo político, então até onde vai ceder, não vai ceder, vai querer e não vai querer? Ele tem que dizer. Ele é o maior líder da direita na América Latina. É o líder do maior partido de oposição, né? E o maior partido do Congresso. Então, eu disse isso para o Sóstenes, que é membro da minha igreja. Né? O Sóstenes, que elegeu o Sóstenes, era meu funcionário, né? Que eu elegi, ele é deputado federal. Então, eu disse, Sóstenes, você tem que chamar Flávio Bolsonaro, você tem que chamar Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro, vocês têm que conversar o que vocês querem. O que Bolsonaro quer? Vai ceder o quê? Já que o supremo poder dessa nação não é o povo, mas o STF, que rasga a Constituição a hora que quer, e diz lá, é inconstitucional, acabou. Você vai recorrer a quem? Você vai recorrer a quem? Isso é inconstitucional. Então, veja que tipo de acordo vai ser feito, em que vocês vão ceder, para não ficar aqui dando cabeçada e batendo ponta de faca. Essa aqui é a minha opinião. Eu já sei que é uma vergonha querer decretar a inconstitucionalidade de uma anistia ampla, geral e restrita. Todos nós sabemos, vocês sabem, eu sei, e até a esquerda sabe disso. Uma vergonha, um absurdo. Mas, contudo, entretanto, portanto, qual é o jogo político? O que interessa? Vai ceder o quê para fazer um acordo? Aí, amigo, tem que passar por Bolsonaro. Querendo ou não, no jogo político, se é isso, se não tem convicção, se não tem como passar uma anistia total, então tem que jogar o jogo político. Para isso que tem deputado e senador. É a minha singela opinião. Pastor, sabemos e lembramos quando o senhor foi recepcionado pela Polícia Federal, prenderam o seu passaporte, os cadernos que o senhor usa, e uma das menções é que você tinha que viajar para os Estados Unidos, se a memória não me falha, para uma celebração. Devolveram o passaporte? O senhor pode viajar? Não. Eu tenho, semana que vem, eu tenho uma conferência nos Estados Unidos, o casamento da filha do meu pastor, que no convite americano vem o nome do celebrante. Há 18 dias, meu advogado faz o pedido para devolver meus cadernos teológicos e meu passaporte. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa. Eu desafio quem quiser nesse país a me provar que uma pessoa investigada por tráfico de drogas, por crime violento, teve seu passaporte apreendido por uma investigação. Então eu vou mais além. Depois da investigação pode acontecer uma coisa chamada indiciamento da Polícia Federal. Então está aqui o meu segundo desafio. Eu desafio a provar uma pessoa indiciada pela Polícia Federal por crime violento, por assassinato, por roubalheira, por tráfico de drogas, que perdeu o seu passaporte. Então eu vou ainda melhorar. Vamos para a terceira etapa. Qual desses, onde o Ministério Público denunciou, né? A Polícia Federal faz o indiciamento e o Ministério Público aceita ou não a denúncia? Quem o Ministério Público denunciou por corrupção, por crime violento, por tráfico de drogas e que perdeu o passaporte? Até aqui ninguém. Só depois que se acaba um julgamento de condenação é que se toma o passaporte de uma pessoa. Isso é para provar que Alexandre de Moraes é um ditador que promove perseguição política religiosa e ele utiliza o instrumento, sabe, para tentar te intimidar. Só que ele escolheu o cara errado, porque
não vai me intimidar. Não vou me calar, não vai me intimidar e não vou parar de denunciar os crimes do ditador Alexandre de Moraes, para vocês verem o nível da covardia e da maldade. Outra, quando eu, que sou... Imagina, meus amigos, se um líder religioso da esquerda, um ministro, fizesse isso, ou se alguma influência da esquerda perdesse o passaporte por uma investigação, o escarcéu da imprensa, editorial no Globo, editorial na Folha, editorial na Veja, editorial no Estadão, mas como é um pastor e tem um preconceito e eu tenho a vertente da direita, ninguém fala nada dessa aberração, dessa covardia. Eu sou um líder religioso, não sou o maior, eu não tenho o afã disso, mas eu sou um dos maiores líderes evangélicos do país. Estou contado entre eles. Se você pegar os 10 maiores líderes evangélicos, eu estou dentro. Não sou maior, mas estou dentro disso. E eu sou cerceado. Qual é o meu instrumento de trabalho? São meus cadernos teológicos, de esboços de mensagem. Qual é a minha função? Vir, atender teologicamente aquilo que a minha função diz. Eu estou cerceado de exercer a minha função e cerceado do meu instrumento de trabalho, e aí grande imprensa cala a boca diante de uma vergonha, de uma aberração dessa. Mas aqui não calamos a boca, pastor, e Faroeste Brasileira e a programação da revista hoje está à sua inteiríssima disposição. Eu fiquei com uma dúvida. E é por isso que eu estou aqui. E agradecemos muito. É por isso que eu estou aqui. Agradecemos muito, pastor, muito mesmo. O senhor conhece muito a Bíblia, mas também conhece muito a Constituição. Qual das duas o senhor conhece mais? A Bíblia, infinitamente. A Constituição eu conheço um pouco. A Bíblia eu conheço um pouquinho mais. Imaginamos que sim. A Bíblia, porque... eu vou dizer por quê. Porque meu pai foi um cara excepcional. Com 6 anos de idade, me ensinava a ler e a estudar a Bíblia e a guardar textos. Então, há 60 anos, 61 que eu completei, 67, eu sou um estudioso da Bíblia. Então, nem se compara meu conhecimento de Bíblia com Constituição, é infinitissimamente superior. E a gente sabe que o senhor conhece bem da Constituição, porque sempre em todas as manifestações e os vídeos, vem aí, artigo tanto, inciso tanto, dando uma aula de direito constitucional, não é, André? E seria muito bom. Seria bom, né, Segré, que a Constituição também pudesse ser ensinada, até nas escolas, que a gente pudesse criar uma cultura constitucional dentro do país, né? Assim como acontece com a Bíblia. Ela faz parte, né? Não apenas, não é uma leitura fria, é uma leitura também cultural, que faz parte da vida das pessoas religiosas. Eu acho que a Constituição também deveria entrar nesse rol, para que a gente não fique à mercê da interpretação subjetiva e até subversiva, vamos dizer assim, desses ministros do STF. Eu até diria mais, tá? A letra é morta, né? E eles estão matando a Constituição, né? Vejo que a gente deveria olhar para o espírito da Constituição, né? Pastor Silas, muito obrigado. Concordo. Diga. Eu concordo em gênero, número e grau. O que ele acaba de falar e o que o amigo acaba de falar. Nós não podemos, eu digo sempre, aí eu vou usar o lado teológico, que também serve para a vida. A ignorância dá poder ao diabo, quando se trata do conhecimento de Deus. E a ignorância das questões de direitos dá poder, quando você não tem o conhecimento, aos homens maus. Com certeza. Então, a ignorância sempre será contra os direitos e garantias individuais. Pastor, essa aqui é a sua casa. Disponha da gente para divulgar todos os seus recados à população. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Continue nessa marcha. Não desistam. Nunca. Importantíssimo, importantíssimo o que a Revista Oeste, o que vocês fazem. Que Deus abençoe os amigos que estão nos acompanhando. Um abraço, até a próxima. Amém, pastor. Muito obrigado. Antes de começar com a pauta, quero ler uma informação que acabou de sair a respeito da saúde do presidente Bolsonaro. Foi indicado que passou por um procedimento médico para remover 8 lesões e foi diagnosticado com câncer de pele hoje à tarde.
O médico confirmou, o responsável pelo seu atendimento, Cláudio Birolini, Bolsonaro havia sido internado ontem no hospital DF Estar em Brasília, apresentando quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Dado interessante, aparentemente 2 dessas 8 lesões removidas mostraram presença de carcinoma de células escamosas. Mesmo que todo câncer é ruim, o carcinoma não apresenta a gravidade que apresentam outros tipos de câncer, como melanoma maligno, e pela informação são in situ. Falo por experiência própria, quando é in situ, está localizado aí, não tem expansão, então dentro da complexidade, dentro de um diagnóstico tão ruim, quando chega câncer de pele, é importante mencionar que não é uma questão que possa colocar em risco a vida do presidente, pelo menos nessa fase. É cirúrgico. É cirúrgico, inclusive quando in situ, provavelmente essa já extração desses nervos já identificam quando os limites estão ausentes, não tem mais nenhum risco. Em geral, são enviados sempre por um protocolo à biópsia, e a biópsia que determina, nesse caso foi retirado ontem, a biópsia foi muito rápida, pode ser porque se tratava do ex-presidente, mas mesmo com um diagnóstico de câncer, carcinoma não é grave, in situ é totalmente tratável. Mas exige cuidados, né, Segre? Ainda, claro que não põe a vida dele em risco, exige cuidados e exige que as autoridades também respeitem o Bolsonaro, né? Ele tem sido tratado de forma desumana, a gente tem falado isso recorrentemente aqui. Essa desumanização tem método, não é à toa, é um método de tratar a ele como um inimigo do Estado, é isso que o STF tem feito. Vamos ver se eles têm agora pelo menos um pingo de sensibilidade. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em segundo turno, o texto principal da PEC 3 de 2021, denominada PEC das prerrogativas ou a PEC da blindagem. O placar foi de 344 votos a favor, 133 contra. No primeiro turno, o placar foi de 353 votos favoráveis e 134 contrários e uma abstenção. Por se tratar de uma PEC, o texto precisava do apoio de pelo menos 308 deputados, 2/3 da Casa, em 2 turnos. Faltam votar 2 destaques, sugestões de alteração do texto e depois seguirá para análise do Senado. Tem senadores que dizem que não vai passar no Senado. E abro o debate com uma observação. Essa PEC denominada blindagem tenta tirar a responsabilidade de qualquer processo contra deputados e senadores do STF. E aí transforma o próprio legislativo na casa que dirá se esse deputado pode ser investigado, pode ser preso, pode ser, perdeu o seu mandato. Mas isso não poderia ser configurado uma espécie de blindagem do próprio legislativo para que passe batido alguns delitos que algum deles possa ter cometido? Começo contigo, André. Não, sem dúvida alguma, né? Aliás, tem sido chamado de PEC da blindagem, PEC das prerrogativas, PEC da imunidade, enfim, quando tem muito nome é porque ninguém está entendendo muito bem o que é aquilo. É um monstrengo, mais um, né? Todo dia a gente tem uma dessa. E veja, o que essa PEC ela faz? Ela, primeiro, em relação ao foro privilegiado, da prerrogativa de função, que era a grande questão, é o calcanhar de Aquiles do Congresso, porque hoje em dia, com os chamados crimes da fala, com a relativização do artigo 53, que dá a imunidade parlamentar aos congressistas, isso tudo ficou confuso, ou seja, hoje o STF pode julgar alguém porque falou algo, um parlamentar porque disse algo, e isso é muito ruim, é disso que se trata, é essa a questão, é isso que a PEC deveria focar, mas não é isso que ela focou. Tanto que o foro privilegiado aumenta. Eles aumentaram o foro privilegiado para alcançar também agora presidentes de partidos. E isso é muito ruim. E a parte que blinda é de você exigir a aprovação prévia para processar criminalmente os parlamentares. Como você bem disse, isso resolve um problema e cria outro, que é você impedir que o STF avance criminalmente sobre os deputados pela fala, por exemplo, como eu mencionei, mas também você faz a festa ali de um monte de parlamentares que agora podem cometer crimes à vontade que não serão aprovados porque os seus pares vão blindá-los. Agora, olha que curioso.
Professor Suano, olha que curioso. Dentro dos que votaram a favor, mesmo sendo contrário a esse projeto, 12 deputados do PT votaram a favor do texto no primeiro turno. O texto proíbe processos criminais contra deputados e senadores sem aval do Congresso. Determina que as prisões dos congressistas serão decididas em votações secretas e amplia o foro privilegiado. Os presidentes dos partidos, como muito bem mencionou Marcília, também seriam alcançados por essa PEC. E, curiosamente, gente, por exemplo, do Partido Novo, Marcel Van Hatten, um caso, votou contra. Que bagunça de votação é essa, professor Suano, que parte da esquerda vota a favor, mesmo com o governo dizendo não votem a favor disso, liberando os deputados, e parte da oposição votou contrário? Explica aí um pouco. Por duas razões, Segré. A primeira delas é que não está sendo tratado aquilo que é o estrutural no problema. Acaba sendo uma resposta ad hoc. O que é uma resposta ad hoc? Aqui e agora é uma resposta pontual para resolver um problema pontual de uma frente de batalha. É uma questão tática. Aí você tem aqueles que estão se posicionando em termos valorativos, como o Marcel Van Hatten. O que o Marcel Van Hatten diz? Eu não posso estar criando algo que já tem um vício de origem e estende a impunidade no Brasil. Esse é o princípio. Os outros estão preocupados em como frear o STF, mas indo naquilo que é secundário. Porque o que é primordial para frear o STF são três coisas. A primeira dessas, acabar com a decisão monocrática. Segundo, acabar com o papel recursal do STF. Ele não pode mais ser uma quarta instância. Deveria ter 3 instâncias, acaba no Superior Tribunal de Justiça, e quando se vai para o STF é apenas para verificar se é constitucional ou não o que foi feito. E não caberia ao STF ter 100 mil processos nas suas mãos. O STF não poderia ter essa quantidade de processos. Não à toa você tem propostas absurdas de que beiram o nível da desumanização, sinal da mediocridade, que é colocar a inteligência artificial para acelerar a solução. Não é para trazer uma resposta mais organizada, é apenas para acelerar o julgamento daquilo que está no STF. Então, voltando. Quando você encontra, você tem aquelas que são as respostas pontuais. Mas a resposta pontual é apenas para fazer uma contraposição ao STF. Esse é que é o erro dessa proposta. E aí, como o Marcília falou, ao invés de acabarem, que é um dos problemas, que é o foro por prerrogativa de função, eles estendem. E o pior de tudo, nós temos 513 deputados, eles querem transformar para 531 deputados. E sobre eles não haverá nenhum controle. Porque o que eles estão dizendo é, nós, por negociações, decidiremos aqui o que chegará ou não para sermos julgados. Por qual razão? Aí você chega à conclusão simples, está instaurada a impunidade. Não estou dizendo que deve continuar com o STF. Estou dizendo que o STF deve ser freado por outros instrumentos, mas não por esse. O que explica um posicionamento do Novo. Curiosamente, indivíduos da esquerda também se posicionaram assim, mas no caso deles não foi porque eles querem trazer ordem para o Brasil, é porque eles não querem frear o STF. Eles querem dar ao STF cada vez mais poder para perseguir aqueles que eles indicam, porque o STF e o partido de esquerda e mais grupos organizados, cometendo crimes ou não, estão muito bem posicionados. Não estou dizendo que estão articulados, ministro, mas estão muito bem posicionados em impedir o avanço da oposição e a reorganização do país. Aí a esquerda diz, não, nós não podemos ser a favor disso. Por quê? Porque querem manter o STF como uma espécie de pau-mandados dele. Não são. Mas eles fazem de conta que são, porque eles lucram com o apoio da esquerda, porque eles lucram com uma base eleitoral da esquerda, para fazer de conta que o povo está concordando com o STF. A esquerda faz isso. O Novo está dizendo, não, com os nossos valores nós não podemos aceitar. A confusão é grande por uma razão simples. Seria muito fácil eles fazerem só 2 coisas. Primeiro, vai para a pauta que é prioritária, a anistia. Depois, eles avançam, não precisa nem avançar para acabar com o foro por prerrogativa de função. Vai para o impeachment de ministros do STF. Depois ele vai para foro por prerrogativa de função. Depois avança no freio do STF, que é retirando do STF uma função que não deveria ser do STF, que é a função recursal. Deveria ser candidato. Não. Deveria ser candidato. Povo, né? Você me permite, ainda em cima disso que está bem falando o Suano, veja, o foro privilegiado, de onde que veio esse negócio, né? Surgiu de onde?
surgiu desde o Império. A gente tem já na Constituição de 1824 essa figura, não é, eu chamava foro privilegiado, mas estava lá. Qual é a função do foro privilegiado desde lá atrás? Fazer com que não houvesse a possibilidade de pressão regional nos parlamentares. Porque, veja só, o cara era julgado, ele estava lá no poder e era julgado por um juiz de primeira instância ali de uma cidade qualquer, e o cara podia chegar e falar, vou ferrar com esse parlamentar. Então era uma forma de descentralizar a possibilidade de pressão no parlamentar. O que a gente fez? A gente gerou uma concentração no STF que teve exatamente o mesmo efeito que eles queriam evitar lá atrás. Ou seja, para evitar uma pressão local, criou-se uma pressão central, que é o STF poder mandar nos congressistas, e é isso que precisa acabar. Então o foro privilegiado, ele perverteu-se, precisa acabar o foro privilegiado ou diluir-se para outras instâncias. Então, por exemplo, foro privilegiado poderia estar distribuído para o STJ, podia estar distribuído para a Justiça Federal, não ficar só no STF. E complementando o que o senhor está dizendo, não apenas o STF deveria deixar de ser uma corte recursal, como deveria deixar de ser uma corte que pudesse ter ações penais originárias, que é o nome técnico para o STF julgar como se primeira instância ou delegacia de polícia fosse toda e qualquer pessoa, que é exatamente o que foi feito no processo do Bolsonaro. Manda aí que o Bernardo e o Arthur estão aqui conosco e eles também vão participar do programa. Mas eu estava calado até agora, então deixa eu só fazer um cumprimento. É interessante que quando o André ele faz essa comparação, a lógica daquele momento histórico é diferente dessa lógica. Sim. Naquele momento, você tinha um país que não tinha tecnologia para você percorrer todo o país em tempo rápido para ter o conhecimento daquilo que estava acontecendo nos rincões. E ali você precisava manter um país costurado. Por isso que teve aquilo, para evitar as pressões daqueles que queriam se separar ou fragmentar o país. E aí manteve. Curiosamente, a lógica lá se justificava. Agora não mais, porque agora já o foro por prerrogativa de função não é para fazer uma defesa política ou para fazer uma defesa estrutural, institucional. Agora é para fazer uma defesa de um indivíduo que não tem mais a necessidade de ser destacado da sociedade como se um nobre fosse. Ele é apenas um servidor do povo. E ele deve ser escrutado em todas as suas instâncias e em todos os aspectos. Essa é a razão pela qual o foro por prerrogativa de função, quando as pessoas dizem que é um foro privilegiado, continua um foro privilegiado para dois tipos de parlamentares. O criminoso. Claro. E esse ele fica tranquilo por qual razão? Porque ele pode negociar direto com o juiz dele. É o que acontece. É um sistema de negociação, não é pesos e contrapesos. Além do criminoso, qual mais? Aquele que não quer, em hipótese alguma, que haja um controle da sociedade sobre eles. Porque se ele joga para o STF, ele retira do povo a capacidade democrática de controlar os seus servidores. Como a gente tem uma corte política, é privilegiado por político malandro. Claro. É isso aí. Bernardi. Eu queria trazer um pouco de medicina para isso tudo. Por favor. Me parece que falta remédio, né? Ou, na verdade, sobra remédio, né? Eu acho que isso é como uma farmácia de manipulação. Né? Eles estão manipulando um remedinho aí, que é essa PEC da blindagem, um remedinho para a situação momentânea. Esse é o problema de hoje. Nós precisamos blindar alguns parlamentares, porque está lá o Eduardo Bolsonaro, agora nos Estados Unidos, Carla Zambelli presa, né? Tivemos a prisão do Daniel Silveira. Nós precisamos tratar de... Mas sempre é uma aspirina aqui. Eu falo isso porque o próprio STF, a Suprema Corte, também trocou a medicação no meio do caminho. Porque Lula, Temer foram julgados na primeira turma, na primeira instância. E aí mexeram no regimento interno, o Bolsonaro é diferente. Você percebe que existe uma farmácia de manipulação trocando aí. O que nós precisamos mesmo é fazer uma quimioterapia, porque essas aspirinas não funcionam. Como é que funciona essa quimioterapia? Primeiro, o povo tem que exercer poder. E esse poder que o povo exerce é, no voto, ano que vem fazer faxina. Mas sabe o que é passar o rodo, limpar o Senado, 2/3 do Senado? Eu fico com um pouco de medo que o Nordeste e Norte tem 16 estados. Né? Então, só aí eles têm uma maioria. Dos 27 estados, 16 Norte e Nordeste. Mas tem que fazer uma faxina no Senado, uma faxina na Câmara. E a outra forma do poder do povo ser uma quimioterapia é também com um projeto de lei. Aí eu puxo um projeto de lei de iniciativa popular. O povo tem que exercer poder. Porque só falar, o poder emana do povo, é muito bonito. Mas está na hora de tomar um remédio mesmo que
Poderia ser até uma ivermectina, né? Que mata parasita. Ah, já não sei, não conheço. Pode ser, legal. O parasita tem Mata que ser... parasita. Sim, tá legal. Ivermectina. Luiz Arthur Nogueira, suas conclusões com isso. Vamos lá. Essa PEC da blindagem, PEC das prerrogativas, mostrou mais uma vez por que a gente não pode confiar na atual composição do Congresso. Porque olha só, olha o oportunismo dos nossos parlamentares. O povo foi às ruas pedir um freio ao STF. Aí eles votam uma PEC que, para frear o STF, abre um canal de impunidade para eles. Isso não é oportunismo? Claro que é oportunismo. Quando, na verdade, há meses, o que a sociedade pede é freio ao STF através de um debate sobre lei de anistia, através de impeachment de ministros do STF, através da PEC das decisões monocráticas e não PEC da blindagem para favorecer o parlamento. Então é muito oportunismo fazer isso. Você cria um freio e gera um problema que é a impunidade. Isso a sociedade não quer. Não é isso que a gente pediu. Acho que eles não entenderam o recado das manifestações. Então, sinceramente, Segré, ano que vem, como bem lembrou o Bernardo, temos eleições. Vamos olhar quem votou a favor dessa PEC e tira ano que vem. Só uma coisa, Manda. e tem um detalhe, como você falou de eleições, Arthur, sabe quem vai usar desses argumentos para dizer que está do lado certo? É a esquerda, porque a esquerda não queria. Exato. Ela simplesmente, não, nós não podemos votar. Mas eles fizeram isso porque eles não querem tirar o poder pontual e momentâneo do STF para estar quebrando a oposição. Claro. É só por isso que mas eles vão usar como Vão argumento. usar. Não, veja como nós estamos do lado do bem. A direita que queria, porque quer a impunidade do legislativo. Não é isso que a direita quer. O que a direita quer é frear. Só que, infelizmente, eles não estão bem Na assessorados. verdade, essa PEC não teve voto ideológico. Teve direita que votou contra e a favor, teve esquerda que votou contra e a favor. Ali foi oportunismo total. É isso aí. Total. Em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Acontece hoje o lançamento do livro A Constituição e a Liberdade, que é uma homenagem ao professor Ives Gandra Martins. A repórter Tuane Catan acompanha o evento, entrevistou a jornalista Leda Nagli e traz detalhes para a gente. Boa tarde, Segré, toda a bancada do Faroeste Brasileira, nesta tarde de lançamento do livro A Constituição e a Liberdade, uma homenagem ao professor e jurista Ives Gandra Martins. Foram 54 autores que contribuíram para este livro, organizado pelos advogados Luciano Castro e também o Carvalhosa, né? Agora a gente vai falar com a jornalista Leda Nagli, que está aqui conosco, que assistiu a esse evento, às palestras. Eu quero entender com a senhora, primeiro, né, diante dos acontecimentos recentes, até mesmo da política, porque foram até mencionados aqui, como a senhora vê, como jornalista, profissional de imprensa, o papel da imprensa hoje, diante da questão da liberdade, né, da discussão da liberdade, e ainda, como a senhora vê a importância desse evento de hoje? Olha, o papel da imprensa é muito complicado, porque há uma parte da imprensa que defende a censura, eu não consigo entender isso. Muita gente da imprensa é contra a anistia, também não entendo isso, já que foram favoráveis à anistia de 79. Não consigo entender. Não tenho afinidade com essa imprensa desse momento. Embora tenha afinidade, goste de várias pessoas, eu já gostei, eu gosto de muita gente que trabalha nesse, que é da minha profissão, que é meu colega de profissão, mas fico decepcionada, assim. O evento de hoje foi bárbaro, eu adorei. Eu adoro ouvir o Dr. Ives, adoro ouvir o Carvalhosa. Foi uma surpresa muito boa para mim, o professor Manuel. Eu nunca tinha ouvido falar, porque ouvido falar dele eu já tinha, claro. É o maior constitucionalista vivo do Brasil, claro que eu sabia quem era, mas eu nunca tinha visto ele falar e fiquei muito encantada. E o Paulo de Castro também é uma pessoa que eu adoro ouvir. Então o evento é muito bom, foi muito bom colocar tudo isso, ver que tem tanta gente pensando esse Brasil e entendendo esse momento que a gente está vivendo. E não vamos perder a esperança, né? A gente quer mudar esse momento, a gente precisa mudar esse momento. Como acho que ficou essa mensagem, né?
aqui de todo mundo. Se você Tom somar, esperançoso o caldo também. foi esse, o momento é grave, a situação é difícil, mas não podemos perder a esperança. É isso, Segré. E lembrando que um dos escritores deste livro, A Constituição e a Liberdade, foi um dos fundadores da Revista Oeste, o jornalista J.R. Guzzo, que logo no começo do livro já é citado e homenageado. Agora eu volto com você. Duas gigantes, Tawane e Leda Nagli. Um abraço para ambas. Bom, vamos ao Giro de Notícias. Todas essas informações que a gente faz no Giro de Notícias, vocês conseguem ver nas últimas notícias na nossa Revista Oeste. O número de brasileiros desocupados sem trabalho formal ou informal atingiu 6,1 milhões de pessoas no trimestre encerrado em julho, informou ontem o IBGE. Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, a queda foi de 1 ponto percentual e de 1,3 pontos percentuais perante o mesmo período de 2024. O número de ocupados subiu para 102,4 milhões, entre eles 63,3 milhões não têm carteira assinada. Dos 39,1 contratados formalmente, os setores que mais contribuíram foram administração pública, saúde, educação, além de atividades ligadas à informação, comunicação e agropecuária. Luiz Arthur Nogueira, isso não pode complicar um pouco a situação? Porque todo mundo vai tentar de alguma maneira se aposentar, mas não tem muita gente aportando. E aí, como é que fica? Pois é, Segré, o Brasil vai viver o drama que a Europa já vive, que é muitos idosos para poucos jovens. Lembrando que o nosso sistema previdenciário ele é da seguinte forma: é o jovem da ativa que contribui e paga a aposentadoria do idoso já aposentado. Então, a hora que a população for majoritariamente aposentada, idosa, vai ter um problema de caixa, que já temos hoje, imagine daqui a algumas décadas. Agora, Segré, eu queria só rapidamente falar um número para as pessoas memorizarem. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, mas 140 milhões estão em idade de trabalhar, em idade ativa, que é entre 15 e 64 anos. 140 milhões, tá? O que o IBGE está dizendo? 102 milhões trabalham. Então, nós temos 6 milhões de desempregados. Então, portanto, dá 108 milhões. De 140, você tira 108, você tem 32 milhões de pessoas que não trabalham, mas estão em idade de trabalhar. E por isso que o desemprego é baixo no Brasil. Porque se esses 32 milhões de pessoas quisessem trabalhar, teria mão de obra. Por que não querem trabalhar? Programa social explica. A Caixa Econômica Federal se manifestou por meio de nota sobre o contrato, esse contratinho aí de 3,3 milhões de reais com o jornalista Eduardo Bueno, conhecido também como o Peninha, mas é o Peninha do Esgoto. Autor de livros de história, Peninha do Esgoto ganhou destaque na imprensa nos últimos dias, depois de comemorar o assassinato de Charlie Kirk, ativista conservador dos Estados Unidos. Em nota, a Caixa disse que o contrato está em andamento. A contratação inclui a edição impressa atualizada do livro sobre a história do banco, versão digital da obra e uma série documental. A Caixa nada declara sobre as recentes manifestações de ódio do escritor André Marsiglia. Olha, o Segré, eu acho que a Caixa não tem que se manifestar nada. A Caixa, quem tem que se manifestar é o Ministério Público. Por que que a Caixa fez esse contrato sem licitação? Essa é a questão. Porque, veja, é possível você não passar por uma licitação por uma única possibilidade. Se você é um especialista e mais nenhum outro. Claro. Então, o cara vai, por exemplo, só ele sabe fazer aquele tipo de armário. Eu preciso daquele tipo de armário, então eu preciso contratar ele. Não adianta eu botar todo mundo numa licitação, só ele tem aquela especialidade. Me diga você ou vocês que nos ouvem, qual é a especialidade do Peninha, do Eduardo Bueno, que só ele tem, né? Qual é a especialidade? Ele nem historiador é. Ele sequer é historiador formado em jornalismo. Então, assim, é óbvio que a gente aqui teve uma violação da licitação pública. Nós tivemos aqui, portanto, um potencial ilícito cometido por quem foi o promotor dessa ausência de licitação. Então, a Caixa, ela tem que responder às investigações que deveriam estar sendo feitas pelo Ministério Público e serem as pessoas responsáveis por isso, pagarem por isso.
e devolverem esse dinheiro Claro. aos cofres públicos e encerrar esse contrato imediatamente. A questão aqui nem é se o Peninha falou ou não falou. Por ele ter falado, chegamos a um potencial ilícito cometido aqui por Caixa/Peninha. Qual é a especialização? Eu te conto. É comemorar assassinatos e apologia do delito. E tá na hora da gente não ter mais Peninha também desse tipo de gente, né? Não temos que ter Peninha, mas o Peninha bom é o Peninha bom e é o nosso amigo Peninha bom e assiste a gente. O primeiro dia de paralisação dos trabalhadores da construção civil em Belém marcou um novo capítulo na preparação para o evento, a COP30, evento internacional sobre mudanças climáticas previstas para novembro que continua dando o que falar. O movimento iniciado ontem ganhou força depois de manifestações realizadas no centro da capital paranaense que reuniram centenas de operários. De acordo com o sindicato da categoria, funcionários envolvidos na construção do parque da cidade local, que receberá as principais reuniões da COP30, aderiram à greve. Outros trabalhadores ligados às obras relacionadas à cúpula climática também participam do movimento. O sindicato informou que a paralisação seguirá sem prazo para terminar. E nosso especialista em questões amazônicas, o professor Suano, que sabe tudo e mais um pouco, vai nos explicar o que está acontecendo, professor. Eu acho que vou sair da questão amazônica e chegar nos sindicatos. Se Bora. você tiver a oportunidade de ler os manuais de negociação dos sindicatos, isso é sempre muito bem estruturado. Então já se espera que quando há alguma obra que é necessária para determinado evento, como nós vimos na Copa do Mundo, como nós vimos nas Olimpíadas, sempre os sindicatos esperam o momento certo para fazerem paralisações, porque eles já entram com as suas negociações para aumento São de bons, salário e buscar benefício. Então isso já era esperado. Isso também vem aditivo no contrato, tá? Sim, Isso já está negociado com o governo, vem aditivo aí. Com certeza. O que é interessante é entender qual é o tipo de negociação que eles podem estar fazendo, porque de alguma maneira prejudica o governo. Mas eles estão num processo que é natural dos sindicatos fazerem. Os sindicatos trabalham exatamente para fazer essas negociações. Aí a gente tem a seguinte situação. Tudo bem. Imaginemos que os sindicatos estejam preocupados apenas com os interesses dos trabalhadores. Eu particularmente não acredito, porque sindicatos e partidos políticos trabalham em harmonia. Partidos políticos de esquerda. Suponhamos que eles estejam apenas preocupados com essa situação e não que eles tiraram proveitos, é que eles identificaram os abusos que estão sendo cometidos. Ponto 1. O governo não fez planejamento e está abusando da sociedade e dos trabalhadores. Um governo do Partido dos Trabalhadores, só faltava dizer Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros, para não fazer nenhuma referência com os alemães, tá? Mas veja, aí a gente pega e diz assim, eles que deveriam estar protegendo os trabalhadores, supostamente, já que essa mote deles, não deveriam chegar a um ponto em que os trabalhadores precisassem chegar ao ponto de fazer esse tipo de negociação, partindo do princípio de que eles estão cometendo erros. Aí a gente coloca mais um ponto. Qual é a grande questão que fica diante de nós? Nós estamos há 2 meses dessa Copa, que eu particularmente não gostaria que tivesse sido feita no Brasil. Não é porque o Brasil não tem capacidade, nada disso, porque isso está sendo usado politicamente e inadequadamente para um presidente que está quebrando o país. Esse é o ponto. Mas mostra que todo o planejamento que eles fizeram foi errado. Tá tudo porque errado. eles deixaram para a conclusão das obras necessárias pontualmente para o evento, esquecendo que a vantagem desses eventos não é você fazer marketing, publicidade ou propaganda, criar condições estruturais que possam beneficiar a sociedade em longo prazo, como deveria ter sido na Copa do Mundo, como deveria ter sido nas Olimpíadas, coisa que não foi feita. Mais uma vez, é um evento que está mostrando a falta de planejamento e interesse pelo povo. Esse aqui é Janjo. Como se chama a esposa do Janjo? Janja. Então, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, a primeira-dama do Brasil, antecipou a sua chegada a Nova York prevista para amanhã, com o objetivo de acompanhar a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O que tem que fazer a Janja nas Nações Unidas? E pior, adiantar a viagem, ou seja, mais diárias. Mas aí parece que teve alguma coisinha, porque o presidente Lula chegará na cidade apenas no domingo. Durante a sua estadia, e aqui está o lado bom, como ela já gasta muito, vai ficar na residência oficial do embaixador Sérgio Danese, que representa o Brasil na ONU. O local é frequentemente utilizado para acomodar autoridades brasileiras e desempenha um papel importante na diplomacia do país em Nova York.
Bernardi teve alguma puxadinha de orelha dizendo pare de gastar dinheiro, não vai nesses hotéis caros, fica na residência do embaixador da ONU, é isso? É marketing, né? O Bolsonaro fazia isso, ficava sempre na residência dos embaixadores, mas o que a Janja vai fazer lá? Comprinhas. Ela está em Nova York. É, porque não sabemos o que tem que fazer antes. Então ela Será vai... que ela não levou Peninha? Talvez ela vai ficar assim, boquiaberta, olhando os painéis de LED lá na Quinta Avenida. É isso que ela vai fazer. Mas eu queria aqui trazer o assunto da Assembleia Geral das Nações Unidas na terça-feira 23, semana que vem. Ontem eu ouvi de que Donald Trump está preparando um discurso bombástico para olhar no olho do Lula e vai meter uma voadora no peito do Lula. O Brasil vai sofrer uma reprimenda em plena Conferência Mundial das Nações Unidas. Lula, tradicionalmente, o Brasil abre a conferência e logo em seguida é o presidente americano. E o que eu ouvi ontem de fontes lá dos Estados Unidos é que Donald Trump está preparando um discurso pesadíssimo contra o Brasil. Muita coisa ele falará e trará dados. É o que eu ouvi de ontem de fontes nos Estados Unidos. Agora, graças a Deus, eles devem estar olhando assim, alguns dos ministros que não tiveram seus vistos, né? Olhando, meu Deus, eu não estarei lá para passar vergonha junto nem no débito, nem no crédito e nem no Pix. Mas aí também tem uma outra situação. Por que não aproveita a presença do presidente Lula e senta com o Trump e tenta negociar alguma coisa? Não vai ter cerveja que sobre, vai faltar cervejinha. Vai. Uma das pautas... Sim, diga. Não, é que a dificuldade, vale sempre dizer, é que nenhum dos dois fala português. Nem o Lula e nem o... Entendemos a piada. A tua piada foi sutil. Mas uma das pautas que a gente prometeu como destaque, o deputado Eduardo Bolsonaro foi anunciado ontem como novo líder da minoria na Câmara dos Deputados. A decisão é vista como uma manobra política para evitar que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro perca o mandato por excesso de faltas. A assumir uma liderança na casa, Eduardo, que está autoexiliado nos Estados Unidos desde fevereiro, não precisará justificar suas ausências nas sessões. Assim, ele evita perder o mandato por excesso de faltas. Levante a mão o aluno que quer comentar sobre esse assunto, porque somente um, que não pode ser o professor Suano, porque aqui viu uma causa, disse: Segre, o professor Suano é um grande professor, mas ele está abusando do tempo de fala. Não fui eu. Quem falou isso? Vilma Caldas, Vilma, estou te dedurando aqui. Você roubou. E ele tem as redes sociais bloqueadas, privadas ainda, né? Viu uma mulher dele, tá? Não, Daniel. Por favor, você como convidado, então, pode comentar esse assunto. Vamos lá. Eu acho que a direita, ou a oposição, né, da direita, começou a aprender a jogar um jogo, que é o jogo das oportunidades. E o Brasil é cheio de jeitinho, e esse foi um jeitinho maravilhoso para calar a boca da esquerda. Então, coloque Eduardo Bolsonaro na liderança, e aí, isso aí foi lá do tempo do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, quando um líder não conta as suas faltas, salvou o mandato do Eduardo Bolsonaro. Graças a Deus, parece-me que a direita começou a aprender a jogar jogo político, porque nós passamos 4 anos com o governo Bolsonaro sem saber jogar, não tinha ali nenhum xadrez 9D. O que tinha de 9D era 9 dedos esperando para abocanhar uma eleição que a gente ainda tem muitas dúvidas. Até agora parece realmente uma jogada de mestre, parte da nossa audiência está indicando. De mestre, jogada de mestre. Vamos ver qual vai ser a reação do governista, né? Agora, professor, você está sofrendo bullying aqui, viu? Sério mesmo? Viviane Andrade, falei, professor Suano, com todo respeito, mas se o senhor fosse do povo, como você falou, suas redes sociais não seriam restritas. Sem a possibilidade de podermos enviar uma mensagem para o senhor, então não diga que é do povo. Eu sou do povo, o problema é que eu sou aquele povo velho que não sabe lidar com tecnologia. Vamos resolver isso, Viviane Andrade, hoje, depois eu queria fazer uma defesa, professor Suano. Só para ter uma noção, uma vez o Arthur pediu para fazer uma replicagem no seu, eu fiquei
4 dias para descobrir qual era o botão que eu apertava. Eu cheguei aqui e votei. Ele Mas agora, Maurício se prontificou a resolver. Exato. O professor Suano, ele é o que o IBGE classificaria como, com todo respeito, analfabeto digital. É o IBGE que diria. Com todo respeito. O Márcio Post não diria isso. Com todo respeito, então, por o quê? analfabetismo digital é aquela pessoa que não sabe apertar o botão no Instagram para liberar para o público. Então, o professor não fez por maldade. Ele vai apertar o botão certo. Calma. Esse é o Mas cara que respeito, diz assim. com todo respeito, por quê? Diz Então, assim. Não, porque o termo ele é meio agressivo, analfabetismo digital. Na verdade, a pessoa tem dificuldade de apertar o botão, é só isso. Não, é o cara que diz assim, deixa eu espremer uma espinha que tá te machucando. Ele Sorte. Falando de Lindenberg Faria, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Lindin Farias, expressou forte crítica à votação realizada na Câmara dos Deputados na noite de ontem, alertando sobre suas possíveis implicações para os processos em andamento no STF. Depois de levar essa lavada do Hugo Mota, indicando uma coisa que todo mundo sabe. Todo dia você vai e pede alguma coisa para o STF, falou Mota para o Lindenberg. Durante seu pronunciamento, Lindenberg manifestou preocupação com o potencial impacto da decisão, que, segundo ele, poderia resultar em anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela primeira turma do STF, junto com outros investigados no inquérito que apura um suposto plano de golpe de Estado. Vamos ver o Lindenberg reclamando? Por favor, vamos lá. Gente, isso aqui é uma vergonha. Aprovaram a anistia e o presidente Hugo Mota tem coragem de vir falar de pacificação? Não nos trata como idiotas. A gente sabe que é um golpe continuado. Essa turma bolsonarista que é pacificação foi a Operação Punhal Verde e Amarelo. Isso é uma vergonha que está acontecendo aqui. Depois o 8 de janeiro, depois a escalada do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso aqui é uma vergonha. O nome disso é rendição do parlamento. Isso aqui não é pacificação. Isso aqui é rendição. Agora, isso aqui não vai à frente, porque é inconstitucional, completamente inconstitucional. O Supremo já disse isso. Agora, se alguém acha que essa turma vai ter força de entregar algum texto de conciliação, tire o cavalinho da chuva. Quando o PT perde, fica muito bravinhos, né? E aí, André Marcília, é constitucional ou não? Eu já sei a resposta, a gente já falou muitas vezes, já até decorei o inciso 43 e inciso 44 do artigo 5º da Constituição Federal. Pois é constitucional, sem dúvida, e basta lembrar, né, que em 79 foram anistiados assassinos, sequestradores e guerrilheiros que praticaram, inclusive, assaltos a banco, e a gente está aqui tratando de pessoas que depredaram, no máximo, né, prédios, monumentos, sentaram numa cadeira de um ministro, né? E coisas assim. Agora, eu vejo o Lindenberg nervoso e eu fico um pouco mais tranquilo, porque eu realmente estou com o meu radar do desconfiômetro ligado desde ontem, quando nós tivemos esse texto do Crivella, que é um texto ruim, aprovado, e, sobretudo, depois que o relator foi indicado, o Paulinho da Força. Aliás, eu acho que para o troféu da semana, ou execução, a gente podia botar o Crivella, o Mota e o Paulinho da Força, já os três. E o Lindenberg, né? O Lindenberg, pronto, tá feito. Então, pronto, peraí, repete. Mota. Não, temos que escolher um a menos, porque está o Boeiro. Está a peninha do esgoto. É verdade. Putz, é que esse já levou, né? Podia dar uma medalha pro Bueiro. Esse vamos já levou na semana passada? Vamos dar uma comenda pro... concurso pro Bueiro. Eu acho que Então, escolhe você. Quem são os 4 candidatos para amanhã? Eu acho que o prêmio execução. Podemos deixar o Mota, Paulinho da Força, o Crivella, que é o autor do texto. Tá. E o Lindenberg. E o Lindenberg. Tá. Eduardo, já anotou? Então, Mota. Perfeito, já anotou. Agora, fechou. Pronto. Por quê? A gente estava falando aqui, não, o texto é uma espécie de carcaça, né? Sempre que você vai votar um texto, aquele texto base é uma carcaça para o que virá depois. Só que a gente tem 2 problemas aqui. Um é a urgência. Nesse caso, a urgência pode ser um problema, porque a gente tem poucos dias para a costura de um texto base, de um texto melhor em cima do texto base. E aí eu fico aqui desconfiado do Mota de ontem. Quer dizer, essa alegria em pautar a urgência, será
será que não é para empurrar para frente um texto ruim, ao invés de debater um texto melhor, com tempo, com um debate amplo, envolvendo a sociedade? Essa é a minha primeira desconfiança. A segunda é que o relator é o Paulinho da Força. O Paulinho da Força, ele, enfim, eu não sei, veja, ele não é da força por qualquer coisa, é da força sindical. Sindical, claro. Vocês entendem? Então, assim, ele é uma pessoa de esquerda, inclusive, que já se manifestou agora há pouco, dizendo que a anistia, ela ampla, é impossível. Quer dizer, a pessoa nem entrou no cargo, na relatoria, e já diz o mesmo discurso que a gente escuta do STF, etc, etc, etc. Então, eu tenho muito receio de que esse texto base ruim do Crivella, que não é amplo, que é um texto, inclusive, antigo, de 23, que sequer dá conta dos fatos que depois vieram, que se ele não é... se ele é uma carcaça para inaugurar um debate ou se ele é uma carcaça para votar a carcaça. E nos fazer depois dizer assim, foi já anistia. Vocês não queriam anistia? Tá aí a anistia. E não é uma anistia de verdade, é só um envelopamento de anistia. Sabe aqueles carros que você pega o Monza e coloca ele envelopado de BMW? Mercedes, já vi. É isso aí. O cara que faz isso daí é mais ou menos isso. Não, agora a anistia já foi, parem de reclamar. E na verdade não teve anistia nenhuma. Esse é o meu grande receio. Então a oposição, que eu não sei até que ponto entendeu esse jogo de ontem, porque a gente teve 3 sacadas aqui, né? Primeiro, será que essa urgência favoreceu a oposição ou favoreceu a quem quer empurrar um texto ruim? Segundo, que esse texto do Crivella é uma porcaria. Por que isso foi negociado com a oposição sabia disso? Terceiro, que esse Paulinho da Força, ele saiu do nada, a oposição tinha consciência disso. Então, se houve uma comida de bola, vamos dizer assim, da oposição lá, precisa haver agora uma corrida muito grande da oposição para fazer com que esse texto seja amadurecido o suficiente, com um relator que já se manifestou contra uma anistia ampla. Agora, o projeto de lei que anistia os envolvidos no 8 de janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro foi tratado como uma afronta ao STF em encontro entre o presidente Lula e os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes do STF. A conversa ocorreu na tarde da última terça-feira no Palácio do Planalto, quando Fachin entregou a Lula o convite da sua posse como presidente da Corte. O encontro ocorreu um dia antes da votação do requerimento de urgência do PL na anistia na Câmara. Isso aconteceu na noite de ontem. Ainda durante a visita de Fachin e Moraes a Lula, a anistia aos envolvidos na tentativa do golpe de Estado foi tratada como inconstitucional. Eu fico lamentando que o jornalismo, o sério, não pergunte para algum dos ministros, quando não é inconstitucional, porque eles adoram se antecipar aos fatos, desculpe, em que ponto é inconstitucional? Porque tenho aqui, o 43, inciso 43 é isso, o 44 diz isso aqui. Poderia me explicar aonde que está a inconstitucionalidade? Por outro lado, quando o PT reclama de alguma coisa, é que o caminho está bom. Porque senão eles não reclamam. E eu lembro, eu já vivi aqui no Brasil, quando o Lula foi pedir o perdão, não era anistia, era perdão para os sequestradores do Abílio Diniz. O Segrei, vale lembrar que o Lula também foi anistiado lá atrás. Ele pedia anistia, tinha a mesma tipografia que ontem mostrou Bernardi e era dele. E foi anistiado aqui também quando foi investigado por corrupção e etc. Só que foi uma anistia que não contaram pra gente. Foi do CEP. Exatamente. Anistia do CEP. E de bastidores, né? Eles aceitaram a anistia naquele momento, na configuração da anistia ampla, geral e restrita, para eles trabalharem estrategicamente ao longo do tempo, porque para eles o que interessava não era anistiar o governo ou aqueles que estavam no governo. Para eles o que interessava é anistiar os terroristas, os assassinos. Porque assim eles poderiam, eles mataram, mataram uma charada que foi produzida pelo Golbery Couto Silva, um dos maiores gênios da nossa história. O Golbery deu uma palestra na Escola Superior de Guerra, que depois virou um livro, na qual ele explicava que o Estado Nacional ele vive sístoles e diástoles, ele infla e contrai. E que o problema do Estado, quando ele infla demais, é que ele gera uma burocracia que passa a trabalhar para si própria e passa a explorar o povo brasileiro. O que o Golbery falou? Por essa razão, eu vi o que aconteceu no período de 64 até agora e o Estado inflou. Nós temos que fazer uma redemocratização para enxugar o Estado e permitir que a burocracia não escravize mais o povo brasileiro. Aí ele veio com uma estratégia. Qual foi a estratégia do Golbery? Simples.
Nós vamos apostar no pluripartidarismo por uma razão simples. Se nós tivermos noção que nós somos o centro-direita, deixa aquilo que pode ser uma direita mais radical sozinha, não tem problema, mas vai estar ao nosso lado, e vamos verificar a pulverização da esquerda. Qual foi a jogada que o Lula matou e o pessoal do PT matou também? Eles falaram, não, nós vamos enxugar a esquerda e agir coletivamente e vamos deixar a direita pulverizar, porque assim a gente alcança o poder. Por isso que eles queriam a anistia, aceitar a anistia naquele jeito, porque assim vai simplesmente anistiar todo mundo e a gente junta toda a galera da esquerda para fazer uma proposta única. E essa proposta a gente vai alcançar o poder. Ô Segré, e até pegando esse gancho, essa lembrança histórica, o senhor tem uma memória histórica muito privilegiada. Quando ele não encontra pessoas na rua... Ele está retribuindo, a gente... É um cavalheiro, é um conselheiro. Pare de soltar flores, vamos trabalhar um pouco. Apesar da idade avançada, ele tem uma memória... Ah, meu Deus. Mas o ponto Pior que vai até às 4, né? Ai, Jesus. Se quiserem, podemos continuar. O ponto é o seguinte, tem um ponto ainda nessa história da anistia que me perturba. Que eu fico pensando se a esquerda não colocou até a oposição também numa encruzilhada com o seu eleitor. Porque, veja bem, se eles, esse texto aqui do Crivella, se for adiante, a gente pode até aceitar que ele cobre a anistia aos réus do dia 8. O texto dá a entender essa possibilidade, enfim, é um texto ruim, inclusive, mas tudo bem, dá essa... Agora, vamos lá, tá. Então, cobre os réus do dia 8, mas não cobre o Bolsonaro. Olha a cilada ou a armadilha que está a oposição. Se a oposição votar esse texto, eles vão dizer assim, ok, a oposição foi a favor dos réus do dia 8, mas deixou de lado o Bolsonaro. Então, a oposição fica numa situação desconfortável, porque aceitou uma anistia que exclui Bolsonaro. Se chegar e falar assim, não, nós vamos contra esse texto, porque queremos uma anistia ampla, alguém vai chegar e falar assim, pô, então vocês não querem, então não estão pensando nos réus estão presos, só estão pensando no Bolsonaro. Então, ainda colocaram, a meu ver, há uma possibilidade, esse texto correndo por conta da urgência para o plenário, tem ainda a possibilidade que a oposição tenha sido colocada na parede pela situação. Mas eu tenho uma visão diferente e agora abrimos para o debate e vamos mostrar mais um vídeo do petismo choramingando. Quando você negocia qualquer coisa, e política é negociação, projeto de lei é negociação, você coloca o objetivo de mínima, menos disso não tem negociação. O objetivo de máxima, se eu conseguir isso, vou ficar bêbado de alegria. No meio é a instância que cada um negocia. Minha visão, e gostaria de ouvir cada um de vocês com isso. O Centrão vai apoiar desde que, na minha opinião, o Bolsonaro fique fora da eleição. Por quê? Não está nem aí se está livre ou não está livre. Até o Bolsonaro pode ser um cabo eleitoral muito importante. Mas ninguém do Centrão quer resignar a possibilidade de ter um candidato. O Ratinho, Caiado, o Tarcísio entrando, abre a porta do Kassab aqui no governo, abre muitas coisas. Então, me parece que uma dessas opções seria, entra Bolsonaro, porque lava a alma do STF. O STF já condenou, já fez o seu trabalho. Mesmo com Fux colocando diferente, o único voto coerente, mas já fizeram o seu trabalho. Barroso ontem chorando, dizendo que não tem censura, que isso não, que lá. Eles fizeram um trabalho. Então agora o Legislativo presta essa anistia e o Supremo Tribunal Federal disse, cara, eu não tenho nada para fazer, eu já sentenciei, o Legislativo poderia fazer. Mas vocês veem essa possibilidade, começa contigo, de solta todo mundo, mas o Bolsonaro não participa da eleição, porque a anistia automaticamente daria a elegibilidade de novo, pelo que eu entendo. Deveria dar. Olha, Segré, é bem interessante o seu raciocínio e eu concordo, mas eu acho que são visões que não se excluem, tá? Tanto o que o Marcílio estava falando com relação à oposição ter sido colocada em uma encruzilhada, né? Porque de fato é um raciocínio bem coerente, mas por outro lado, nós sabemos que é uma negociação constante na política. Isso é de fato, a gente não tem como conseguir, acho que em nenhuma pauta, amplamente tudo aquilo que a gente quer.
Então, a todo momento, nós vamos nos ver em encruzilhadas, em especial, obviamente, a oposição que está lá, né, tentando nos representar. Agora, o Centrão apoia, mas se o Bolsonaro estiver fora, eu acredito, da eleição, né, no caso, eu acredito que sim, né, em especial com uma negociação ainda mais ampla, não só com relação ao Bolsonaro estar fora, mas diretamente do que eles podem conseguir nas próximas eleições. Então, eu acredito que a partir do que o Centrão conseguirá ganhar a partir disso, porque ao final as negociações vão ser a isso. Bom, o que nós vamos ganhar com isso? Friamente, sempre é desta forma. Então, o objetivo do Centrão sempre é o quê? Não é? Ampliar cada vez mais a sua base no poder. Não é? Ali, o segundo, o terceiro escalão. É disso que o Centrão gosta. Suano. Olha, eu vou fazer um comentário, porque o que foi apresentado aqui é interessante e eu sempre vejo a estrutura antes de olhar para as pessoas. Porque as estruturas, elas são capazes de constranger os maus ao ponto de eles se tornarem aparentemente bons, porque eles não conseguem fazer coisas erradas. Ou se a estrutura abre em excesso, todos ficam maus, porque todos reduzem tudo que está acontecendo em termos de negociação. É curioso que quando você olha essa negociação que está sendo feita, a Daniela, para mim, foi perfeita. A negociação é o que está ocorrendo, mas isso é da política. O problema todo é que não há mais o que negociar, porque o projeto de anistia já está configurado adequadamente desde que teve a última proposta, que o Pavinato esteve lá em Brasília, noticiou no Brasil inteiro que ele foi um dos autores, ou um dos mentores, ou um dos conselheiros para um projeto de anistia que começa desde 2019. Esse já está, não tem o que negociar. O que está funcionando aí são as negociatas políticas que eles estão fazendo para constranger os opositores. Marcília foi muito claro. É isso mesmo. O que vai ser aprovado é algo que vai dizer assim, se essa galera não aceitar essa proposta, significa o quê? Que eles não estão preocupados com o povo, estão preocupados apenas com o poder. Qual é a diferença deles para nós? A diferença deles para nós é que eles se apresentam como os bonzinhos, que vão na periferia, que dão esmola, que fazem tudo, que na realidade são apenas exploradores do povo. Então isso é perfeito. E quando você pega e olha e vê a negociação que está sendo apresentada, o problema agora é não permitir o Paulinho da Força fazer aquilo para o qual ele foi convocado. Bem provável. Garantir que tudo aquilo que o STF queira seja cumprido. E eles vão aprovar uma anistia exatamente para fazer uma pressão externa, para depois dizer assim, cadê o que vocês falam que nós não estamos no Estado Democrático de Direito? Retira todo mundo do Magnitsky, porque não cabe mais. Olha como nós estamos conversando. Quer ver como nós estamos conversando? Mas pode ser uma opção também. Olha como nós estamos conversando. Quer ver como nós estamos... O presidente estava conversando com os presidentes das casas e o futuro presidente do STF. A pergunta que eu faço é, por qual razão estão as três instâncias fazendo política, se uma delas deveria apenas ouvir aquilo que é feito para verificar se é constitucional ou não? Mas está lá fazendo política. O que me incomoda, e isso é que me incomoda, eu vou falar primeiro a vinda do Paulinho da Força. Paulinho da Força, ele é um esquerda que se vendia com uma força sindical sendo um sindicato de centro-direita. Isso é uma farsa. Ele é um cara de esquerda. Mas ele veio substituir o Lindenberg. Eu só vou contar uma história rápida. Quando eu estive em Brasília no impeachment da Dilma, eu acompanhei voto a voto lá. Eu estava lá, eu fui lá no cafezinho do Senado. Estava o presidente Collor. Aí eu cheguei, presidente, posso bater uma foto sua? Bati uma foto do Collor, ele se afastou todo mundo, bateu, fez a pose presidencial dele. Aí me perguntaram, você gosta do Collor? Não é questão de gostar ou não gostar. O Collor é a única vez na história que um cara foi empichado e voltou para empichar aquele que o empichou. Por isso essa foto é histórica, a foto que eu estou batendo aqui. Boa. Mas não é uma questão de gostar ou não gostar do Collor, porque o maior erro dele foi ter permitido a ascensão política de personagens como o Lindbergh Faria. O Lindbergh Faria, ele é uma cria do erro do Collor. Sim. Ele é um legado do Collor. Essa é a crítica que eu faço. Aí você vê um cara como o Lindbergh, eles estão lá para atrapalhar, porque eles não fazem projetos de lei, eles não se preocupam com isso, eles se preocupam apenas em negociar aquilo da ascensão ao poder. Na Oeste você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país, saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã.
Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com Elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lele Beckler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo, com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Bom, continuando com essa pauta, vocês querem ver a peteçada dando Sempre. piti? Roda aí, Eduardo. Urgente. Os golpistas se mobilizaram e conseguiram inserir na pauta de hoje, que vai ser votada agora, o PL da anistia. Eles querem perdoar aqueles criminosos que tentaram golpe de Estado no Brasil, querem perdoar aqui no Congresso o Jair Bolsonaro. É uma vergonha. Vergonha o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados. Aliás, hoje vai ser o dia da vergonha. Depois de terem aprovado a PEC da blindagem, da impunidade, os canalhas que estão ali, bolsonaristas, a direita com o centrão, aprovou a PEC da impunidade, agora botando a toque de caixa, não abriu nem discussão para votar a urgência da PEC da anistia. Toque de caixa. O Mota conduziu, não é, ali com um trator e agora já está em votação. Já abriu a votação para que se vote a urgência do projeto da anistia. Senhor presidente Hugo Mota, o senhor está sentado aí, rindo, conversando, brincando, mas eu sinto muito, porque o senhor vai ter a sua história marcada como um homem que botou para votar uma agenda que é a anistia golpista. Como um homem que vai ter a sua história manchada com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, por dizer que o golpe é um caminho. Confesso aos senhores que eu esperava mais, desse parlamento. Confesso aos senhores que a sensação que me vem em um momento como esse é de uma traição à democracia brasileira. Os senhores perderam a condição de pacificar o país, de apaziguar. Os senhores abriram caminho para essa turma, que faz um discurso manso no dia de hoje, mas a gente sabe, os senhores se ajoelham ao Trump. Caivano, queremos muito te ouvir. Perdemos a oportunidade de pacificar o país com essa urgência? Tomar todo o ar do mundo para ver isso. Isso é uma tortura, né? Isso é tortura, isso é proibido no Brasil. A legislação é muito séria nisso. Bom, ele fala em democracia, né? Ele devia, como disse a Bia Kicis, para ele, inclusive, para outra deputada, eles deveriam lavar a boca antes de falar de democracia. Porque aquilo é democracia. Eles perderam no voto. Agora, o que eles estão tentando é ganhar no grito
e talvez ganhar no tapetão, porque eles têm o tapetão junto, né? A gente vive uma ditadura. Eles só não admitem. Eles vão lá, recorrem ao STF, o STF numa canetada, porque o legislativo se amofina, se curva, tem rabo preso, muitos deles, acaba por ceder. Voltando a tudo aquilo que vocês estavam dizendo, eu concordo com tudo, mas acho que a questão política ficou um pouco de fora. Todo mundo perde. Todo mundo perde se Bolsonaro não estiver. Sim. O princípio é esse. Óbvio que o Centrão quer o Bolsonaro fora do jogo, mas não completamente destruído, porque precisa da aprovação dele e da indicação de um candidato. Ponto. Sem indicação de Bolsonaro, ninguém ganha essa eleição do Dilma desinelegibilizado. Ponto. Vai ficar de novo. Nós vamos ter que engolir mais destruição do Brasil. Para o Lula, é muito ruim que Bolsonaro não esteja de alguma maneira no jogo. Tanto que ele já vem sinalizando, uma anistia light, eu já aceito. É para pagar de bom mocismo, é para falar, olha como eu sou democrata, e trazer um pouquinho mais para perto do jogo o Bolsonaro, para que ele indique um candidato e perca. Agora eu pergunto a você, se Lula não estiver no jogo, quem ele pode indicar para ser candidato? Ele não tem um sucessor. Então a esquerda também perde. Aliás, ela já perdeu. E é por isso que está esse desespero que a gente está vendo na tela. Estão chorando, lacrimejando e vai piorar. Mas, Caivano, uma das outras questões é, vamos retroceder um pouco no tempo. 2018, um pouquinho antes, inclusive, é mudada, o ministro Gilmar Mendes muda a interpretação que tinha dado em 2016 e em 2019, errei, 2019, a Corte muda a interpretação sobre cumprimento efetivo de pena após segunda instância, sai Lula e 4.185 vagabundos, bandidos e criminosos. Tudo para que ele saia. Isso. Aí era um cabo eleitoral, mas ele não poderia ser candidato. Me pergunto se tem algum paralelismo em relação a que o Bolsonaro possa sair dessa condição de preso, mesmo não sendo candidato, mas pode ser um cabo eleitoral. E agora coloco mais um ingrediente no bolo. Se essa anistia não for aprovada do jeito que o Congresso aprovar, seria errado pensar, final do ano, o Lula dando indulto para as pessoas, as senhoras mais de idade, e dizer, eu pacifiquei o país. Não foi o Congresso, fui eu. Olha o que eu fiz. Porque isso seria eleitoralmente um golaço. Você vê isso possível? Isso é possível. A gente está nas vésperas de um ano eleitoral, então tudo é possível, né? Essa questão da anistia, inclusive o tratamento dela, pode ser, a gente tem também de olhar, contingenciar essa anistia do ponto de vista eleitoral do ano que vem. Tanto o Executivo, o Lula, quanto o Legislativo, quanto o STF. A gente também tem que pensar que o STF está tendo hoje de lidar com essa questão política e pode, em algum momento, também anistiar a partir dele. Então, tanto o Executivo pode falar assim, não, deixa comigo que vou anistiar, quanto o Legislativo, a gente viu ontem, o próprio Lula já falou, não, peraí, a gente precisa talvez rever penas, seja algo a ser feito, então ele já está mudando o discurso. Então, e o STF também. Pode ser, por exemplo, que os embargos, a gente falou tanto dos embargos infringentes, que os embargos infringentes sejam em algum momento utilizados para fazer com que as pessoas processadas no processo do golpe sejam anistiadas, haja uma anistia branca. Eu acho que, sobretudo, depois das eleições, se o STF conseguir emplacar o candidato ou os candidatos dele. Mas o ponto aqui um político de fundo como é que a gente pacifica o país. Porque se a gente não pacificar o país, nada disso adianta. E essa é a questão. Se você não tiver, nesse momento, o Bolsonaro envolvido nisso, não tem como pacificar o país. Porque, veja, o Bolsonaro não é só o Bolsonaro, é o bolsonarismo. São os eleitores do Bolsonaro.
Quando você não envolve o Bolsonaro nessa questão, você exclui do tabuleiro político todo o bolsonarismo, criminaliza essa corrente, vamos dizer assim, política que hoje existe no país e tira da vida ativa política os seus eleitores, que é uma parcela gigantesca da população. Como é que a gente vai dizer que isso pacifica alguma coisa? Essas pessoas todas vão em algum momento falar assim, opa, aqui está havendo injustiça, eu não estou podendo votar em quem eu quero, eu não estou podendo fazer da vida eleitoral que dizem que é democrática aquilo que, enfim, eu desejo. E essas pessoas vão se manifestar, o STF vai continuar poderoso como sempre esteve, se ele também não recuar. E aí como é que faz? Aí vai ter um próximo dia 8? Então, é nisso que a gente precisa avaliar. Se nós hoje não envolvermos o Bolsonaro, não passarmos uma borracha e falarmos, olha, está zerada a nossa vida, o STF recua, amanhã tem outro dia 8. Amanhã as pessoas saem às ruas e o STF vai falar, olha só, tá vendo? Tá vendo? Aconteceu outra vez. E olha, e é por isso que eu preciso estar aqui nessa situação de poder, é por isso que esses inquéritos são necessários. Então, ou a gente passa uma borracha, ou a gente incuba o próximo dia 8. O Marcília... O dia 8 não. Da invenção de que aquilo era uma tentativa de golpe. Vai ser uma nova estratégia da falsa bandeira, porque o dia 8, para mim, é uma estratégia da falsa bandeira. O que é a estratégia da falsa bandeira? Quando você coloca indivíduos para fazer aquilo que o teu opositor está fazendo para acusá-lo de ter cometido erro. Isso é a estratégia da falsa bandeira. Haverá outras. Concordo plenamente contigo. E aí eu me sinto muito à vontade quando fala do Bolsonaro e concordando contigo, porque não existe, além de processo de pacificação, não existe o retorno à normalidade do país sem a presença do Bolsonaro. Se me permite, Suano, ao contrário, esse acordo do excluir o Bolsonaro vem do STF. Mas é um acordo capitaneado pelo elemento mais poderoso que nós temos, que é o STF, e que vai se manter o poder vencendo essa guerra. Por que me angustiou tanto o acelerar a PEC, entrar em regime de urgência e acelerar a PEC da anistia? Porque nós estamos caindo na armadilha. A oposição não percebeu isso ainda. Nós estamos caindo na armadilha porque chegará um ponto em que o Bolsonaro será pressionado a recuar e renunciar a qualquer pretensão de ele ser o candidato, para que haja uma acomodação do país. O grande problema, eu retorno à questão daquele ditado russo. Depois da tempestade não vem a bonança, depois da tempestade vem a enchente. Nós temos que estar preparados para a enchente, que a enchente são essas armadilhas que nós estamos caindo. Suano, interessa a pacificação? Eu achei para assim, eles não. Eu achei eles vocês não vão pacificar. Assim, inteligentíssimos, maravilhosos, elegantes, sabe? O Segré trazendo aqui a possibilidade do próprio presidente, mesmo que utilizando de forma eleitoral, tá? Para esta finalidade, precisa ter uma certa... Como é que eu posso ser elegante como vocês, mas altivez para chegar a esse ponto? Bom, eu vou pacificar o país. A mesma coisa quando o Marcília colocou aqui a possibilidade do STF também trazer para si essa possibilidade. Não vejo essas possibilidades como reais, justamente porque interessa a pacificação. Hoje eu vejo que a falta de pacificação é que mantém a estrutura de poder da qual eles querem se manter. Dani, não interessa a pacificação para eles porque o ambiente de combate constante é favorável para aqueles que têm todas as armas, contra os que não têm arma nenhuma. Então, se eles pacificarem, será ruim. E a pacificação passa... isso é o que eu falo. A pacificação, ela passa necessariamente por uma circunstância. O retorno do Bolsonaro para as eleições. Por quê? Porque eu falo com muita propriedade, porque eu fui um dos primeiros a falar com o bolsonarismo. Eu disse, vocês têm que entender que o bolsonarismo não é mais uma pessoa, ele é uma ideia. E a ideia de construir um país com novas estruturas. E é isso. Para eles não interessa a pacificação. Eles precisam ter a guerra e vão utilizar vários 8 de janeiro. A partir daí vai ter o 8 de fevereiro, vai ter o 20, vai ter o 31 de fevereiro. Vai ter um monte de coisa que eles podem inventar. Porque para eles, quanto mais o país estiver não pacificado, melhor para eles fecharem com aqueles que têm as armas nas mãos e aqueles que dentro do Congresso, dentro do governo e dentro do Judiciário podem pactuar. Eu vou encerrar de verdade agora. Ninguém já esqueci tudo que ia dizer citando uma situação que eu não vou citar a pessoa, porque talvez ele não goste. Mas eu tenho certeza, porque não é minha. Ele fez a seguinte interpretação de Suano, sabe por qual razão esse pessoal gosta tanto de ir na China?
Porque a China matou uma charada que para eles é maravilhosa. A China tem uma oligarquia que tem todo o poder e grande parte do dinheiro. E eles fizeram um pacto para eles segurarem a classe média que pode tentar tirar deles o poder, dando esmola para o povo. Então, qual é a preocupação da China? Garantir que todo mundo coma e garantir que todo mundo tenha um certo trânsito num suposta liberdade econômica. Mas eles não dão liberdade política. Esse é o modelo deles. Sim. Por isso eles não podem pacificar. Eles já têm a oligarquia deles. Eles já têm aqueles caras que que são especialistas em tribunais superiores e ganham 100, 200, 300 milhões para tentar defender alguém lá nos tribunais superiores. Vamos fazer uma pergunta antes de ir para o intervalo. Isabela Vilas Boas. Achei que era do buraco. Não é do buraco. O buraco é no final do programa. Vocês viram a censura? Vocês viram como me cortam? Sim. Não, você vai... Agora, a pergunta é para você. A pergunta é para você e para o André É o nosso Lindbergh, porque no primeiro bloco eu não falei nada. E tiraram a palavra de mim. O Marcília tem razão, você é vingativo. Alunos. Isabela Vilas Boas, que sempre participa com a gente, está mandando um superchat e pergunta. Boa tarde, equipe maravilhosa e patriotas. Muito bom, revela Daniela. Por favor, existe possibilidade de contestar o texto do relator indicado por Mota? Por que não usaram o relatório ou a proposta de Pavinato com outros juristas? Estou tentando falar isso faz uma meia hora. Pô, é você, esqueçam a porcaria do texto. Não me deixou falar no início. Eu não interrompi, foi o Marcília que interrompeu o senhor. Então, como temos que ir no intervalo, é agora. Vai lá. Vamos lá. Falando sério agora. Eu estou tentando dizer isso há meia hora. Não importa o texto. Esqueçam o texto. Eu falei isso no início da minha primeira fala. Esse texto do Crivella não vai nem ser apreciado. Ele não está nem no jogo. O texto vai ser construído. Vai ser montado um parecer do relator. E aí sim entra o regimento. O parecer do relator pode ser contestado. O problema é a consequência dele ser contestado. Vai dar tempo da gente fazer uma outra coisa? Muito provável não. Agora, o que a gente prefere? Um texto meia boca ou um texto de fato que seja uma anistia? Entendo que a gente necessite da anistia. Mas como todos já disseram aqui, não é o que eles querem. Foi o que eu quis dizer quando eu disse que todo mundo perde. O nós contra eles tem que ser eterno na política, senão ninguém vai continuar no jogo. Imagine esse governo sem o 8 de janeiro. Por que aconteceu o 8 de janeiro? Porque as eleições não foram transparentes. Faltou mostrar para a sociedade o que de fato aconteceu. Ninguém está sabendo disso. Então, se não tivesse o 8 de janeiro, o governo já teria acabado ou talvez nem existisse. E aí, quem é que fez isso? Eu sempre falo aqui e eu vou terminar assim. A culpa é da população, que validou o STF como grande guardião da verdade no Brasil. Quando? Durante a pandemia. Então agora segurem esse BO, porque ele não é meu. Não interessa uma anistia meia boca. Esse texto tem que ser construído agora. E ele já está construído, que a proposta foi apresentada anistiando desde 2019. Não interessa anistia meia boca, não interessa a ausência do Bolsonaro, e a direita tem que, neste momento, dar força para todos aqueles brasileiros que estão no exterior, fazendo pressão para que esses indivíduos que estão roubando e destruindo o povo brasileiro sejam punidos. Se não vão ser punidos aqui, que sejam punidos internacionalmente. Porque pode chegar um caso de algum deles ser acusado ou denunciado para o Tribunal Penal Internacional. Todos foram já. Ok? Então podem todos eles sofrer essa pressão. Não interessa a anistia meia boca. Tem que ser a anistia total a partir de 2019 com a presença do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar, eu estou doente, não quero mais, o meu indicado é esse, tá válido. Mas não porque ele está na cadeia ou porque ele recuou. O recuo do Bolsonaro será a pior desgraça para o Brasil. O problema todo é que esses que estão se dizendo apoiadores ou opositores ou ao lado dele já estão pensando no que podem lucrar. Quando a gente começou os sinais, o que representa os sinais do que estão aí, a única coisa positiva que tem de tudo que está ocorrendo é que talvez aí fique muito claro duas coisas. Que o STF é o ator político que não está interessado em construir o Brasil e, para nossa alegria, agora a gente sabe quem manda no STF. Porque ele olhou para aqueles representantes meia boca dele e foi lá e simplesmente disse o seguinte, agora eu vou falar. É isso. Senhor. Rapidamente, a questão do texto, a gente já até comentou no início, realmente,
O texto base é só uma carcaça. Só que essa questão da urgência vai trabalhar contra as pessoas que querem discutir esse texto. E esse é um problema sério, porque vai chegar em algum momento que o texto vai ficar ruim e que as pessoas vão ter que chegar para o Bolsonaro e falar assim, e aí, Bolsonaro, você topa sair da anistia para anistiar os réus do dia 8? Como é que você dá uma resposta? Não, eu quero eu ser anistiado. Como é que politicamente o Bolsonaro ou o bolsonarismo vai conseguir lidar com isso? Exato. Nós estivemos, inclusive, o Silas Malafaia há alguns dias aqui no programa, ontem, né? Você vê que eu tenho menor noção de tempo. E ele falou, em algum momento o Bolsonaro vai ter que ser consultado. Agora, é muito desconfortável politicamente o Bolsonaro chegar e falar assim, não, eu vou esperar uma anistia que me inclua. Quer dizer, é ruim. Mas uma anistia que não inclua, e é isso que o eleitor vai ter muita dificuldade de entender, cria o que a gente falou, os próximos 8 de janeiro futuros. Tá, mas aí, rapidamente, porque temos que ir no intervalo. Se não inclui, você uma anistia está apagando da memória do efetivo popular o que aconteceu. Você não pode falar, esqueço de tudo, menos do Caivano. Pois é. Não tem como fazer. Vamos falar um pouco de economia. Apesar da deflação de 0,11% em agosto, o Copom, o Comitê de Política Monetária, decidiu manter a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, em 15% ao ano. É a mais alta desde julho de 2006. Os juros elevados controlam a inflação porque mantém cara a concessão de crédito, desestimula o consumo da população e os investimentos das empresas. A taxa foi mantida pela segunda vez consecutiva. Após 7 altas seguidas, o Comitê de Política Monetária deixou inalterada a Selic em 15% ao ano na reunião agora, desde o mês de julho. Agora repete a decisão, mantendo a taxa no nível mais elevado desde 2006, quando ela chegou a 15,25% ao ano. E qual é a questão aqui? Além da taxa de juros estar elevada, eu lembro que, com uma taxa de 13,75, o presidente Lula culpava esse rapaz que não entende nada, que era o Roberto Campos Neto, e agora parece que, sendo o Gabriel Galípolo, está tudo certo. A taxa de juros em 15% é um problema, porque aquele que precisa de um investimento tem que pagar muito caro. E do ponto de vista do que é política fiscal e monetária, a política fiscal a cargo do Poder Executivo é uma motocicleta que acelera. O governo coloca crédito subsidiado, solta dinheiro, dá subsídio para todo mundo, ajuda com Bolsa Família, e isso anaboliza a economia e a atividade econômica. Do outro lado, para compensar esse anabolizante que provoca a inflação, a política monetária do Banco Central coloca o freio. Então imagine, não sei se algum de vocês, e pena que o Marcelo Vela não está aqui hoje conosco, que ele conduz moto, você dirige moto? Sim. Acelera com uma mão e freia com a outra. A moto não sai do lugar, mas o motor vai explodir. Isso que está acontecendo com a política econômica. Avião tem isso, né? Muitas vezes o avião cai por isso, né? Tem quando um motor ele acelera e o outro desacelera. Isso aconteceu com o acidente da TAM. O acidente da TAM foi exatamente... Agora me fugiu o nome de quando... O reverso. O reverso, isso. O reverso abre e o motor continua acelerando. Aliás, aconteceu com o da TAM e depois aquele da Gol, foi isso também. Que um acelerava e ele foi virando... Quer dizer, o Brasil está nesse caminho, né? É como se você tivesse com um bote e só o remo com uma mão só. Vai dar volta, mas vai ficar sempre no mesmo assunto. Agora, se você gosta de café, está complicadinho, porque as cotações de café no mercado internacional voltaram a se aproximar das suas máximas históricas, refletindo o tarifaço do presidente americano Donald Trump contra o Brasil, que é o maior produtor de grão do mundo, e a seca que afeta também parte do território brasileiro. O contrato mais ativo do café, do tipo arábica, negociados em Nova York, tocou $4,24 por libra de peso. Isso foi na terça-feira. Pouco abaixo do recorde histórico de $4,299 registrado em fevereiro. Daniela, você gosta de café? Eu adoro, viu? Eu estava até pensando aqui, Segré, olha, tá melhor comprar o café do que o Bitcoin, viu? Bem provável. Daqui a pouco eu vou substituir. Mas aconteceu outro dia, quando eu fui num evento do Partido Novo. Falei, vou tomar um cafezinho. Um cafezinho pequenininho assim, assim, R$12.
Um cafezinho um pouquinho maior, R$18. Falei, me dá um refrigerante. Não tomei café. Porque além do mais, se é feito ruim, tem gosto de petróleo e você paga R$18 para não tomar nada. É isso aí. Horrível. E aí, Caivano, o que a gente seria mais faz? barato tomar petróleo, né? Boa. Pela quantidade, seria mais barato. Toma um pouquinho de gasolina, etanol Dá um mais gás, barato, dá um gás. dieselzinho, né? Mais Mete pra saudável, dentro. Ó, é vergonhoso de qualquer lado que você olhe, porque tudo isso poderia ter sido evitado, né? A gente não precisaria nem estar discutindo o preço de café. Bastava o chefe do executivo ter a humildade, a hombridade de entender que ele não pode ser partidário, ele não pode defender um partido, uma ideologia, ele tem que defender o Brasil e ter negociado essa taxa, já teria caído. Agora, a gente tem, né, na Fazenda uma pessoa que é o Haddad, né? Então fica difícil a gente... Premiado internacionalmente Tá na pela Fazenda. tecnologia. Eu tenho dito que eu não entendo nada de economia, mas depois que o Haddad foi para o ministro da Fazenda, eu me sinto à vontade para falar do assunto, né? Porque Lógico. nivelou por baixo. E ele falou que nunca estudou. Aliás, O princípio da igualdade, né, Marcelo? Igualou. Pois é. E é isso, né? O Haddad, aliás, como o Barroso, né, ele gosta também de tocar violão, cantar, e faz muito mal tanto estar na Fazenda quanto cantar e tocar. Assim como o Barroso, faz muito mal tanto os seus votos quanto cantar e tocar. Bom, tocar não sei se ele toca alguma coisa. Não precisamos saber desses detalhes. Muito detalhe. Agora, quando a gente fala do socialismo, o conceito do socialismo é tirar de quem tem para dar para quem não tem. Muitas vezes para dar para quem não tem e não fez nada. Mas olha isso aqui, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 423 votos a 36, ou seja, muito expressiva maioria, uma medida provisória que estabelece um novo modelo de tarifa social para a conta de energia elétrica, ampliando a gratuidade para famílias do cadastro único e consumo mensal de até 80 kWh. Agora, a medida provisória vai para análise do Senado, onde precisa ser votada ainda nesta quarta-feira, ou seja, ontem. Limite do prazo para vigência. Desconheço se foi votado, imagino que tenha sido, porque senão já teríamos visto, e a expectativa é, obviamente, os senadores aprovaram essa pauta. Agora, curioso, o cadastro único já dá algum tipo de benefício para 94 milhões de brasileiros. São 44% da população que tem alguma coisa vinculada com o governo. Em quem vocês acham que essas pessoas vão votar? Certamente no Bolsonaro. O maior jantar... Não, eu acho que não, professor. O maior jantagem eleitoral é esse negócio da ajuda social. Mas agora vamos no rápido giro de notícias da Revista Oeste. Todas essas notícias vocês podem encontrar no nosso site da Revista Oeste como últimas notícias. A Federação das Indústrias do Estado de Rio de Janeiro divulgou hoje um estudo sobre a gestão de recursos financeiros dos municípios brasileiros. Apesar de indicar que eles vivem uma verdadeira era de ouro fiscal, o levantamento revelou que 36% das cidades do país onde vivem 46 milhões de brasileiros são incapazes de custear a própria existência e precisam de repasses da União. De novo, uma espécie de populismo municipal, Caivano? Sem dúvida. Eu fiz uma conta, fiz por 30%, só para ficar mais ou menos arredondado, né? A gente está falando de 1.671 municípios no universo dentro do Brasil de 5.570. Isso representaria, na média, cerca de 25 mil vereadores a menos se esses municípios fossem encampados por outros. Eu não tenho nem como dimensionar o recurso em dinheiro que isso representaria, essa economia para o pagador de impostos. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, no mínimo, na melhor das hipóteses, a gente teria aí 1 milhão de servidores públicos diretos e indiretos que teriam que ser incorporados ou então exonerados porque não seriam mais necessários. Seria uma bela economia. Os sostenidos Organização Social de Cultura, responsável pela administração do Teatro Municipal de São Paulo, mantém no cargo o gestor Pedro Guida, mesmo depois de um pedido formal de demissão feito pela Fundação do Teatro. Por meio das suas redes sociais, Guida compartilhou uma publicação afirmando que o norte-americano Charlie Kirk morreu e mereceu morrer, abre aspas,
por neonazista. Fecha aspas. Daniela. Segre, o Teatro Municipal, ele coleciona diversas situações, né, em que envolveu investigações de corrupção, enfim, falta de transparência, especialmente com relação às OSs, que acabam administrando também o Teatro Municipal, as suas atividades. Mas agora é um contexto bem específico. Né? Este senhor, o Pedro, é isso, né? Pedro Guida. Que colocou dessa forma, né, ao se posicionar sobre a morte do Charles Kirk. Bom, ele mereceu morrer. A partir disso, é alguém que está em um cargo, está dentro de uma OS, que administra um patrimônio do município da cidade de São Paulo. A minha única questão aqui, Segre, é a seguinte: será que o prefeito de São Paulo finalmente vai tomar alguma posição sobre isso? Não é? Porque um funcionário, mesmo que seja de uma OS, ele precisa cumprir determinadas regras, tá? Porque ele não pode sair simplesmente falando, principalmente alguém que está sob um contrato, absolutamente o que ele quiser, especialmente, e pior ainda, colocando que alguém mereceu morrer. Isso é simplesmente, para mim, não sei o que vocês acham, mas é um absurdo, é algo que eu não consigo nem imaginar fazer isso na minha vida. E alguém se coloca de uma forma assim tão livre, eles se acham tão livres para falar esse tipo de absurdo. Por quê? Porque, ao final, nunca tem, não é, nenhum tipo de ação efetiva contra isso, sim, discurso de ódio efetivamente. Isso é. Então, aqui fica, não é, uma pergunta para o prefeito Ricardo Nunes. Vai tomar finalmente alguma iniciativa ou vai deixar, não é, sempre o centrão e a esquerda corroendo a prefeitura de São Paulo? O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta quarta-feira negar habeas corpus a 4 testemunhas convocadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPI, que está investigando fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social. Com isso, os depoentes terão que comparecer obrigatoriamente ao colegiado. Entre essas testemunhas, a esposa do careca do INSS, Marsiglia. O careca, a gente já disse isso aqui, mas o Brasil não dá sorte com careca, né? Sempre tá complicado. Um careca no nosso caminho, né? Um careca no nosso caminho, um caminho no nosso careca, como diria o Drummond de Andrade, há uma careca no caminho, no meio do caminho. De qualquer modo, o fato é o seguinte: eu acho que o André Mendonça, ele vem se comportando de uma forma de um tempo para cá, e é bom que se diga, de uma forma muito interessante, tem se colocado firmemente em relação a casos que o próprio STF age politicamente. Então, ele tem sido técnico, ele tem sido jurídico e ele tem evitado que o judiciário possa ser um instrumento da política nacional, sobretudo a política feita dentro do Congresso ou por meio do Executivo. E é por isso que ele tem se isolado também dentro do STF. Isso é um bom sinal. Nós teremos, enfim, essas pessoas lá, e isso não desidrata, isso não desorganiza a CPMI. O que frequentemente acontece é o STF, os ministros serem usados, esses habeas corpus preventivos e etc., para, de alguma forma, desprestigiar a CPMI e fazer com que ali nada ocorra, ninguém fale ou ninguém vá. Isso é algo muito ruim e parece que o André Mendonça está cortando pela raiz esse problema. Agora, quando participa a esposa de alguém que está muito comprometido, é muito interessante, porque a mulher em geral, a esposa, não pelo fato de ser mulher, a esposa, pode ser o marido de alguma encrenqueira, o par, o companheiro, a companheira, enfim. Eu acho que ela não vai ter argumento para sair dessa se for pressionada. E o objetivo da CPMI é pressionar. Sem dúvida. Eu acho que ele deve, nessa hora, estar de cabelos em pé. Mas é careca. Ele vai ser processado por carecofobia. A autoridade de São Paulo... Desculpa, claro. Vale dizer, a gente brinca com esse negócio do careca, mas vale dizer que o careca do INSS processou um monte de veículos de comunicação por terem chamado a ele de careca do INSS há um tempo atrás. Fica a dica, né? Então, fica a dica. Ele tem cabelo? Ele perdeu. Então fica a dica. Então podemos chamar ele de careca. Mas se alguma pessoa é careca, vamos chamar ele de como?
Mas esse é o absurdo. É por isso que eu me recordei disso, porque, quer dizer, uma pessoa vai, comete, ou enfim, supostamente comete ilícito, se vê enrolado e processa quem divulga. Então no Brasil é tudo torto, é tudo de ponta cabeça. Faroeste brasileira, meu amigo. Imagina se eu processo alguém por me chamar de argentino. Pô, não tem nada mais lógico. Autoridades. A gente desculpa, eu tô interrompendo. Segunda vez que você atrapalha minha pauta. Segunda vez. Mas aí... Ele vai me dar 30 segundos, ele falou 3 horas e meia. Ô, seu mentinho. Só para encerrar. Só para concluir. Não, mas isso aconteceu, vamos dizer também, com o Talhaferro. O Talhaferro é uma pessoa que está denunciando o ministro do STF sendo investigado por ele pela denúncia que fez. Agora posso? Agora posso. Então tá bom. Obrigado, Marcília. Autoridades de São Paulo efetuaram na madrugada de hoje a prisão de uma mulher suspeita de envolvimento na... Ai, agora ferrou. Na execução... Não, fala aí, Daniela, vai me ajudar. Execução. Isso. Do ex-delegado Rui Ferraz. Ô, Eduardo Novak, você está me complicando com essas palavrinhas aí. Vamos botar o Eduardo na lista de amanhã. Vamos botar o Eduardo na lista de amanhã. Bom, voltando então. Denunciada por, Daniela? Execução. Do ex-delegado Rui Ferraz Fontes, morta em Praia Grande na segunda-feira. A suspeita, Daisli Oliveira Pires, de 25 anos, teria transportado um fuzil utilizado no crime em uma sacola da Praia Grande até o ABC Paulista, entregando o armamento ao homem investigado. Será que vai ser delucidado, professor Suano? Quem foi, para que foi, o que aconteceu? Se depender do Derrite, sim. Porque o Derrite é um cara sério. O Derrite sabe o que faz. E o Derrite é um indivíduo comprometido, pelo menos até onde eu sei. Posso me decepcionar, já me decepcionei com tanta gente, mas um cara comprometido em trabalhar com verdade e com correção. Então, para mim, isso já está elucidado. É fácil de identificar. Em especial tendo um cara que sabe tomar decisão e tem a vontade de trazer a verdade sob a luz, colocar a verdade à luz. A grande questão é, mais uma vez a gente percebe o erro de toda a nossa estrutura de segurança. Primeiro, uma mulher não significa nada. Alguém foi preso porque é a pessoa que levou o fuzil. Mas é interessante porque ela já tinha sido presa por questão de tráfico. Ela já tinha indicações. A pergunta é, por qual razão indivíduos que já foram presos, não são ficha limpa, ou seja, não são réus primários, já foram condenados, estão nas ruas? Essa é a grande questão. Talvez o problema todo que permita com que o crime organizado tome conta do país é exatamente a falta de punição, é a impunidade. Ou a maneira como, com todo respeito aos juristas que estão presentes, a maneira como o direito de defesa é trabalhado no Brasil. Por exemplo, o direito de defesa no Brasil ele é trabalhado de uma maneira tão inadequada que quando tem que defender o direito de defesa, a OAB não faz nada. No entanto, existe um Instituto para a Defesa do Direito de Defesa. Eu nunca imaginei que isso seria possível existir na história da humanidade. Você tem que ter um instituto para defender o direito de se defender, da obrigação de se defender. Quando você chega a uma situação como essa, significa que está tudo desestruturado, com todo respeito aos juristas aqui presentes. Está tudo desestruturado. Não precisa. Caivano, como jurista, quer fazer algum comentário sobre isso? Não, eu prefiro me calar. O teu professor de etiqueta... ele disse para ficar quietinho, que é melhor. Então, ontem nós tivemos aqui na pauta a situação da PEC denominada da blindagem ou da bandidagem, não sei exatamente qual. Qual era o motivo dessa PEC? Fugir do STF. E sobre isso será o editorial do dia de hoje. O eleitor brasileiro, aquele que sustenta a democracia com o seu voto, encontra-se hoje preso entre dois absurdos institucionais que colocam em xeque a própria existência da representação popular. De um lado, temos o poder concentrado no Supremo Tribunal Federal. A Corte julga parlamentares, aqueles que deveriam representar o povo de forma livre, autônoma e independente. Mas na prática vivem sobre a sombra de um poder que pode interpretar a lei com subjetividade quase ilimitada. O resultado? Deputados e senadores intimidados, pressionados e muitas vezes condicionando suas posições políticas ao medo de processos judiciais, aquelas pastas guardadas na gaveta. Quando a liberdade de mandato é relativizada por interpretações extensivas da lei, perde o parlamento, perde a democracia e perde o cidadão que acreditou estar elegendo um representante autônomo e independente. Só que não. Do outro lado surge a chamada PEC da blindagem. Em tese, uma resposta ao desequilíbrio de poderes, mas na prática,
um risco igualmente elevado. Parlamentares decidindo eles mesmos se podem ou não ser investigados, julgados e até presos. Seria a institucionalização da autoproteção, um salvo-conduto que permitiria conluios, delitos e esquemas blindados pela própria corporação política. Em vez de proteger o mandato, poderia estar protegendo o crime. Em vez de resguardar o equilíbrio entre dois poderes, poderia estar resguardando a impunidade. O eleitor, assim, está encurralado entre a espada e a parede. De um lado, um judiciário que extrapola e subjuga. Do outro lado, um legislativo que flerta com a autoproteção corporativa. E quem perde nesse duelo de excessos? O povo brasileiro, que já não encontra na política o equilíbrio necessário entre freios e contrapesos. É preciso reafirmar: democracia não se sustenta nem com medo, nem com impunidade. O STF deve cumprir a sua função de guardião da Constituição, mas sem ultrapassar os limites que transformam juízes em legisladores.